Grimório de Lilith. Lilith, curso de magia. Como se tornar uma mulher poderosa, sedutora e rica. Autor: Seirefred Villains PH.DK. Lilith John Collier Copdesk. Praça, primeira edição, dezembro, 2018, Portugal. Termos de utilização. Os ensinamentos contidos neste curso são precisos e benignos. Foram testados e colocados em prática por um conjunto de experientes de magistas e os resultados foram comprovados de forma empírica. De qualquer forma, o autor e editores não podem ser responsabilizados por qualquer resultado, falta dos mesmos ou tudo que se possa atribuir de errado aos ensinamentos. Ao colocar estes ensinamentos em prática, concorda que é o único responsável por que possa vir a acontecer, resultante daí. Procure seguir os ensinamentos o máximo possível próximo do que está descrito neste livro. O autor deseja-lhe maior sucesso e que esta obra seja a chave para a mudança real, profunda e definitiva na sua vida. Este curso foi feito a pedido de Lilith, já mesma desejava um sistema mágico funcional, completo e seguro para poder trabalhar com ela, por esse motivo a mesma protege este curso com magia tipo maldição, contra partilhas não autorizadas. www.seirefred.com www.odrai.org Todos direitos reservados. Copyright 2018 Seirefred Villains PH.D. Agradecimentos. Obrigado a todos os membros da Odrai que contribuíram para este curso. Em especial Sofia Torres, que muito anos atrás, a sua pesquisa com Lilith permitiu descobrir como fazer um poderoso pacto de riqueza e poder. Grato por permitir colocar esse pacto nesta obra, permitindo assim criar uma obra de valor inestimável. Estou grato a Tânia João, porque me deu a ideia que permitiu elevar este livro ao estatuto de obra de arte. Um obrigado especial para si, por ter feito um fantástico trabalho de copydesk, que permitiu tornar este curso mais fácil para quem está no Brasil. Um abraço forte. Seirefred, nome alterado para preservar a sua identidade. Dedicatória a este curso é dedicado a todas as mulheres que têm a magia como forma de alavancagem dos seus sonhos. Aquelas que são capazes de subir a montanha mais alta em busca da flor mais bela, ou nadar nos oceanos mais profundos em busca da pérola mais valiosa. O mundo precisa mais pessoas como vocês, afinal serão um instrumento de mudança real e definitiva neste mundo. Seirefred, biografia de Seirefred, Dr. H.C. Muth. Seirefred Villains, Ph.D. Dr. Honoris Causa in Occult Sciences, Paraciências, Magic, Mentalism, Mysticism, Parapsychology and Religions. Dr. Honoris Causa in Mentalism. Dr. Honoris Causa in Teologia e Filosofia. Dr. Ph.D. in Metaphysical Sciences. Frater Superior Nunc Valfor, grau 10º, Ordo Rosai Caelestis. Frater Superior Nunc Valfor, grau 10º, Ordo Lotus Caelestis. Frater Superior Mano Dei, grau 10º, Fraterna Ordem do Anjo Exterminador. Membro do Conselho da Ordem da Rosa Animística Imperial. Embaixador do Instituto de Pesquisas Psíquicas e Mágicas para a Europa Continental. Reitor para a Europa Continental da Albert Schweitzer University Corporation em Miami, Flórida, Estados Unidos. Ordem da Rosa Animística Imperial. Odrai nasceu com conhecimento da Ordo Rosai Caelestis e Fraterna Ordem do Anjo Exterminador. É uma ordem voltada para o futuro, contudo, respeitando a tradição da antiguidade, empenhada em trazer um segundo iluminismo à humanidade. É uma ordem mística, filosófica, de pesquisa e desenvolvimento da metafísica e aplicação prática no micro e macrocosmos que conta atualmente com membros em 56 países. Cada membro se compromete a deixar este mundo melhor do que quando chegou a ele ao desenvolver a sua vida pessoal como vida em comunidade, estudando as forças físicas e metafísicas do universo e aplicando as mesmas à sua vida do cotidiano, tornando-se no único mestre da sua própria realidade, dando dessa forma mundos ao mundo. Tem um sistema de magia completo e perfeito ainda assim em contínua expansão, sendo um sistema totalmente racional e científico. Prefácio. Pela primeira vez a Odrai apresenta neste novo curso alguns rituais secretos que até agora estavam somente disponíveis para os seus membros. Odrai coloca assim em público, depois de ter recebido o pedido da entidade, e porque acredita que é essencial ter um método completo e fácil de ser colocado em prática de maneira para obter resultados com Lilith. Ao fazer este curso vai economizar tempo e dinheiro, tendo tudo aquilo que necessita num só lugar para poder trabalhar em total segurança e conforto com Lilith, uma das entidades mais poderosas e famosas da história da magia. Tem controle total dos resultados que deseja, podendo eles serem rápidos ou lentos. Podendo inclusive ter Lilith trabalhar para si em modo automático, realizando apenas a oferenda geral. Garantindo assim a intervenção de Lilith de uma forma estratégica na sua vida, muitas vezes sem sequer se aperceber disso, desfrutando de uma vida mais prazerosa. Ou claro está, pode desejar uma atuação mais direta e fazer uma evocação e pedir-lhe exatamente o que deseja obter. Apesar deste curso ser voltado para mulheres e homossexuais, graças aos experimentos realizados pela Odrai foi possível concluir que alguns homens heterossexuais podem sim trabalhar com Lilith. Conclui-se que poder trabalhar com Lilith ou não está mais ligado com mentalidade do que propriamente com orientação sexual. Neste curso intensivo de magia com Lilith, ela é tratada e respeitada como divindade e não como demônio. Por essa razão são aplicadas as diretrizes para executar magia com deusas, e exatamente por esse motivo neste curso não necessitará de utilizar selo, círculo de proteção ou triângulo de manifestação. Isto porque esses são elementos utilizados em magia demoníaca e não em magia divina. Este curso é um investimento seguro no seu futuro, é investimento em que está a criar uma poderosa aliada no plano espiritual, é investimento na realização dos seus sonhos. Magia é a chave para ter a alavancagem que necessita para conseguir realizar os seus sonhos. Minha missão pessoal há alguns anos, fiz uma viagem que mudou a minha vida para sempre, provocando uma mudança profunda na minha própria realidade. Com apenas uma mochila às costas, parti rumo ao desconhecido através do caminho do Deus Sol, o famoso caminho de Santiago. Foi uma autêntica viagem ao inferno.
O meu corpo foi destruído, a minha mente foi desfeita e o meu foi espírito quebrado em 1000 pedaços. Para, no final, ao olhar o Deus Sol, morrer e renascer na costa da morte, foi quando os três se tornaram novamente um. Nesse momento, inspirado pelo que vi pelo caminho, compreendi que a minha missão era ajudar a criar um mundo melhor. Dar mundos ao mundo grande. Parte da população mundial acredita que magia é apenas uma fantasia. Para outras pessoas, como eu, magia é algo tão natural e simples, que chegamos ao ponto de não conseguir compreender como existe ainda quem não tem consciência da sua existência. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta de magia. Esta frase foi dita por uma das pessoas mais influentes da nossa história e pela qual tenho enorme admiração. Contudo, Arthur C. Clarke, até onde sei, não praticava magia. Caso praticasse, possivelmente, teria dito algo do gênero: magia nada mais é que uma tecnologia demasiado avançada para ser compreendida pela maioria da humanidade, dado o estado atual de desenvolvimento. Acredito, de forma empírica, que a magia é a chave para termos uma revolução. Dar mundos ao mundo. Por essa razão, assumi como a minha missão pessoal a pesquisa, o desenvolvimento e ensino de magia ao maior número de pessoas possível. Pois, só com um grande número de praticantes de magia sérios e honrados será possível mudar mentalidades e ajudar a criar um mundo melhor e, ainda, ter um segundo iluminismo, onde as ciências oficiais e as ciências metafísicas possam andar de braço dado. Ao compreender como magia funciona, deixamos de ser escravos do mundo para passar a ser seus senhores. Resumo capítulo 1. Apresentação de Lilith. Conheça aqui a história de Lilith, como a sua origem e como se tornou uma das entidades mais famosas da magia. Capítulo 2. O modelo perfeito para realizar magia com divindades. Graças a este modelo, será fácil compreender como melhor de trabalhar com divindades e para obter os melhores resultados possíveis. Capítulo 3. Criação de realidade. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Compreender isso e aprender a mudar a sua realidade é uma das formas mais rápidas para obter sucesso na magia e na vida. Capítulo 4. Teoria mágica sobre altares. Os altares são uma das mais antigas formas de magia, ainda assim, uma das mais atuais e eficazes. Capítulo 5. Criação do altar de Lilith. Construir um altar para a divindade é um marco importante no relacionamento com a entidade. Um altar bem feito permite subir a escada do sucesso da forma mais rápida possível. Capítulo 6. Consagração dos elementos. A Lilith aqui vai aprender a consagrar os elementos do altar, assim como a imagem de Lilith, para que dessa forma realize os rituais em total segurança. Capítulo 7. Oferenda geral. Se pudesse apenas escolher um ritual presente neste curso, certamente escolheria este. Faça ser colocado em prática e permite obter grandes benesses. Capítulo 8. Evocação de Lilith. Este ritual é uma forma de magia geral que é usado. Pode evocar Lilith e pedir qualquer coisa que possa desejar, dentro da natureza da entidade. Capítulo 9. Invocação de Lilith. Se tornar deusa viva. Aqui temos um ritual de empoderamento pessoal. Através da invocação vai obter poder e confiança em si mesma, fazendo com que desta forma consiga obter sucesso na vida, removendo também crenças limitantes. Capítulo 10. Tatuagem para canalizar o poder da serpente. Serpente é uma dos arquétipos mais poderosos, ao longo dos séculos tem estado presente em quase todas as culturas. Com uma tatuagem e com um encantamento específico, é possível canalizar diversos aspectos para sua vida, como transformações, aumentar o seu poder de sedução ou simplesmente obter sabedoria. Capítulo 11. Ritual para dominar uma pessoa e obter o que deseja dela com poderosa Lilith. Obter o controle de outra pessoa é uma das coisas mais buscadas na magia. Esta magia é para ser usada para quando existe necessidade grande. Que este ritual seja usado com sabedoria, para melhorar a sua vida. Capítulo 12. Ritual de amarração com Lilith. Ritual de união amorosa. Um tipo de magia que permite união forçada de duas pessoas. Capítulo 13. Bacchus. Capítulo 14. Ritual para ter sucesso no mundo dos negócios. Capítulo 15. Ritual para obter fama. Capítulo 16. Ritual para obter emprego. Capítulo 17. Ritual para ganhar jogos de sorte. Capítulo 18. Ritual para despertar seus dons mágicos. Capítulo 19. Banho energizador. Banho ideal para fazer antes de magia. Mantém o seu corpo livre de influências externas, permitindo assim obter melhor resultados na magia. Capítulo 20. Pacto de riqueza e poder com Lilith. Este é um dos rituais mais poderosos que conheço. Com Lilith, a sua aplicação pode ser aquilo que realmente necessita para ter aquela mudança profunda que tanto deseja na sua vida. Capítulo 21. Artefatos mágicos. São joias transformadas em poderosos artefatos de magia. Capítulo 22. Colar de Lilith direcionado. Este colar tem efeito de a tornar irresistível. É mais poderoso que a versão anterior dele e permite também aumentar o poder de outros rituais com Lilith. Capítulo 23. Magia sexual para obter o que desejar. Não podia terminar este curso sem falar de magia sexual. Este é ritual que permite ser usado para obter o que desejar. Pode ver esta magia como canivete suíço que permite ser usado para conseguir qualquer coisa que possa desejar. Capítulo 24. Ritual da vocação de um íncubo/súcubo. Com este ritual permite fazer com que tenha sonhos eróticos com pessoa que ama. Capítulo 25. Ritual de agradecimento a Lilith. Capítulo 26. Dicionário de magia. Aqui vai aprender maioria dos termos que estão no curso que podem não ser facilmente compreensíveis para quem tem pouca prática na magia. Capítulo 1. Apresentação de Lilith. Trabalhar com entidades, assim como nos empreendimentos e negócios, é essencial conhecer com quem vamos negociar. Conhecer a história da entidade que vamos pedir a sua assistência é uma das melhores formas para começar um relacionamento com ela. Segundo passo vai ser fazer oferendas. Essa forma será explicada num próximo capítulo. Importante desde já compreender e abandonar conceitos como Deus ou demônio, pelo simples fato de que esta entidade ao longo dos milênios teve transformações pelas sociedades em que foi inserida. Isto pode ser entendido também como evolução. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria das entidades estão num processo de evolução como ser humano.
Algumas agora estão num grau de existência que nada tinha a ver com o seu estado original. Mesopotâmia. A história de Lilith começa na antiga Mesopotâmia, onde era uma deusa dos ventos e das tempestades. Por associação com outras entidades do mesmo tipo e com atributos similares, podemos dizer com grande certeza que seria entidade portadora de doenças e da morte. Seria uma entidade tão temida que a tradição judaica a considerou um demônio, deixando como um aviso de geração em geração como referência de um tempo muito esquecido. Gilgamesh. Uma referência mais antiga e realmente validada. Lilith encontra-se epopeia de Gilgamesh, que começou a ser escrita XXAC e teve a sua primeira compilação de todas as lendas e poemas do herói no século VII AC pelo rei Assurbanipal. Lilith é referida propriamente na parte onde fala de Nana e da árvore de Lupin. Gilgamesh é o primeiro a fazer jornada do herói que existe registro literário. Viaja volta ao mundo, conquistando e matando criaturas malignas, tudo isto pela busca mais antiga da humanidade, imortalidade. Inanna é deusa do amor, fertilidade, beleza, guerra e desejo sexual. No seu jardim nas margens do rio Eufrates, ela cuidava da árvore Uruppu, que tinha intenções de usar para fazer um trono e uma cama para si. Contudo, quando a árvore cresceu, ficando forte e robusta, 3 criaturas se mudaram para viver nela. A serpente, que não podia ser encantada, se mudou para sua base. O pássaro Indugud construiu o seu ninho no seu topo, e no tronco da árvore Lilith fez a sua habitação. Gilgamesh vai em auxílio de Inanna, golpeando a serpente que não podia ser encantada. Afugentando o pássaro Indugud, destruindo a casa de Lilith, fazendo ela realize uma retirada para o deserto. Arslantash. Em 1933 foi descoberto em Arslantash, na Síria, um dos primeiros encantamentos para afastar Lilith numa placa de pedra calcária, datada do século VII/VIC. Provavelmente seria utilizado como talismã pendurado contra os ataques dela. Novamente temos aqui paralelo com outras entidades similares, como o caso de Pazuzu. Isaías. Lilith ao longo dos anos foi tornando cada mais conhecida. Séculos depois da epopeia de Gilgamesh ter começado a ser escrita, ela aparece no livro de Isaías, o profeta que teria vivido no início do século VIII AC. Referir-se a Lilith com desdém, mais exatamente desta forma: e as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátir clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Isaías 34:14. Em algumas das versões do livro de Isaías atualmente publicadas, a referência a Lilith foi removida. Uma coisa que podemos entender pela forma como Lilith é mencionada é que ela era extremamente famosa, já que nenhuma explicação da sua identidade foi acrescentada. Pergaminhos do Mar Morto. Esta é a única vez que é mencionada no Antigo Testamento. Contudo, ela ressurge nos Pergaminhos do Mar Morto, que foram descobertos em Qumran em 1947, escritos possivelmente no século II AC, onde existe um encantamento contra as forças demoníacas. Mas de igual forma nenhuma explicação é adicionada. Por estes pontos, podemos entender que ela era perfeitamente conhecida e temida pela população, em geral. Talmud babilônico. Na edição final Talmud babilônico terminada no século VI, os rabinos fornecem mais algumas informações sobre Lilith, estabelecendo aqui possivelmente a primeira ligação oficial com sucubus. Harvard. Existe uma tigela que faz parte do espólio do Museu da Universidade de Harvard, que tem uma conjuração contra Lilith para afastá-la das mulheres. Uma das coisas presentes nas traduções mais antigas não era só o medo de poderem ser mortos por demônios durante o sono, mas também gerar uma descendência demoníaca. O alfabeto de Ben-Sira. O alfabeto de Ben-Sira, escrito possivelmente entre o século VIII XX e no capítulo 5, apresenta aos judeus medievais uma Lilith muito mais poderosa e com forte desejo por sexo. Aqui temos o que marcou mudança da história da entidade. Hoje em dia, se ela é tão famosa, é pelo fato de ter sido acrescentado este pormenor. No capítulo 5 do alfabeto é relatado que Ben-Sira é chamado à corte do rei Nabucodonosor da Babilônia para curar o filho que está doente. Depois de ritual de cura ser realizado, é relatado a história de como anjos, chamados para o ritual, viajam pelo mundo, subjugando os maus espíritos, entre eles Lilith, que causam doenças e morte. Ben-Sira adicionou à versão Gênesis uma nova parte entre a criação de Adão e Eva. O Todo-Poderoso criou da mesma terra de Adão uma mulher, da qual recebeu o nome de Lilith. Rapidamente o casal humano começa a brigar, parecer que tudo se deve com o fato de Lilith se recusar a deitar debaixo de Adão durante o ato sexual. Contudo, ele insiste que é o seu lugar de direito. Ele aparentemente acredita que Lilith deveria submissa e desempenhar deveres de esposa. Lilith, por outro lado, não está a tentar dominar. Ela simplesmente está a afirmar a sua liberdade pessoal. Lilith afirma: somos iguais porque somos ambos criados da terra. Como Lilith e Adão tinham sido formados da mesma substância, é perfeitamente normal que ela revoltar-se contra o fato de Adão desejar subjugá-la. Chegou a um ponto em que Lilith, cansada de não conseguir mudar o pensamento de Adão, que ela recorre à única arma que tinha e pronuncia o nome Deus. Ao fazer isso, ela se torna a primeira pessoa a usar o poder da magia. Graças ao poder do nome, ela ganha asas e se eleva no ar. Agora Lilith não é só feita da mesma terra que Adão, mas também tem o domínio do ar. Viaja até o Mar Vermelho. Lá ela sente-se injustiçada por ter de sair da sua casa, quando o culpado era Adão, que não compreendia que eles eram seres iguais. O Criador informa Adão que caso Lilith não volte para ele, 100 das crianças de Lilith serão mortas por dia. Para executar sua ordem, enviou 3 anjos até o Mar Vermelho para falar com Lilith. Como é lógico, ela que tinha sido injustiçada, e ainda vieram os anjos ameaçá-la para voltar para o Éden. A sua raiva apenas cresceu dentro de si. Para evitar ser morta pelos anjos, ela usa o poder do nome Deus, dizendo que qualquer bebê humano que use um talismã com o nome de Lilith não vai ser ferido por ela. O mais provável é que o autor de O Alfabeto de Ben-Sira tenha inventado a história como uma paródia à sociedade judaica medieval, já que o texto está escrito de uma forma muito agressiva. Apesar desta possibilidade, foi esta mudança que fez realmente Lilith se tornar famosa na era moderna. Torna-se hoje como um símbolo de classe, poder e da mulher independente.
Zoar no Zoar, que foi compilado pela primeira vez em Espanha por Moisés de Leão, 1250-1305. Existe uma reinterpretação de Gênesis 1:27 que passa de ele criou para o plural e ele os criou, fazendo acreditar que o primeiro modelo do homem original era um ser andrógeno, e a sua divisão deu origem a Adão e Lilith. Contudo, a parte feminina teria ficado agarrada a Adão, então o Criador teria colocado Adão em sono profundo e ele tenha formado Eva da parte feminina que tinha ficado com Adão. Lilith, quando viu outra mulher agarrada ao Adão, teria saído de casa. Esta parte propriamente não me dá confiança, sobretudo porque é a mistificação do assunto e baseado numa possível mudança de pronome. Uma coisa que sabemos sobre os rabinos que fazem as transcrições ao longo dos séculos é que eles eram extremamente meticulosos em suas reproduções. O Zohar continua acusando Lilith, como nas antigas versões desde quase da antiguidade, como uma sedutora de homens, usando sua semente para gerar espíritos malignos e causadores de doenças. Novos capítulos são acrescentados à existência de Lilith. Aqui ela tenta seduzir o rei Salomão, se disfarçando da poderosa rainha de Sabá. Relato que continua aqui, temos o rei a espiar suas pernas. Como vê que as suas pernas são muito peludas, conclui ela é Lilith disfarçada. O último capítulo que é acrescentado à existência de Lilith é que ela forma casal com Samael, este por sua vez é associado com a serpente do Éden e com o líder dos anjos caídos. Depois disto se espalha como fogo das bruxas por toda a Europa medieval, sendo várias vezes mencionada nos mais diversos contos. Fausto, entre eles alemão Goethe, 1749-1832, refere-se a Lilith em Fausto. Para quem não sabe, na obra Dr. Johannes Georg Faust, faz um pacto com o demônio Mefistófeles. Dante Rossetti, Saga de Lilith, continua e agora temos Dante Rossetti, 1828-1882, que foi um poeta, pintor e fundador da Irmandade pré-rafaelita. Ele descreve um pacto secreto entre Lilith e a serpente do Éden. Aqui temos uma Lilith que utiliza a inteligência para fazer com que a serpente lhe empreste a sua forma física. Assim Lilith se infiltra no Éden, convence Eva e Adão a comer o fruto proibido. Na sua Rossetti, sua pintura intitulada Lá de Lilith, podemos ver Lilith como uma mulher extremamente bonita. Como podemos ver, ao longo dos séculos, existiu um grande número de contributos dos mais diferentes campos para criar a imagem de Lilith que temos atual de mulher forte, poderosa e independente. Os aspectos mais sombrios como destruidora, causadora de pestes e doenças foi esquecido. Sua origem foi contada aqui como trata-se de uma biografia, para que fosse possível compreender como Lilith se tornou naquilo acreditamos hoje. Isto porque conhecer a história da entidade é a primeira forma de começar os processos de trabalhos mágicos. Existem textos e referências que não foram colocados aqui, devido ao facto de o ponto de vista mágico não estarem corretos, ou serem textos fortemente tendenciosos, atribuindo características ilógicas às entidades. Alguns praticantes de magia que não têm clarividência, depois de conhecer a história sentem uma aproximação da entidade. Hoje na era moderna existem centenas de autores sem qualquer tipo de clarividência que falam sobre Lilith. Muitos acrescentam pormenores, muitas vezes fruto de mente fértil. Não é o foco deste curso dizer que eles estão certos ou errados. Até porque é importante estar sempre aberto a novos conhecimentos. Nunca se sabe onde se vai poder encontrar uma pérola de sabedoria. O objetivo deste curso é sim dar-te um sistema de magia poderoso, fácil de ser colocado em prática e o mais importante de tudo, que te ajude a conseguir realizar aquilo que desejas na vida. Capítulo 2 O modelo perfeito para realizar magia com divindades Draca, Círculos de Convergência. O modelo Draca foi desenvolvido pelos membros da Ordem da Rosa Animística Imperial, para que fosse fácil compreender que o processo de se trabalhar com uma entidade é muito mais do que apenas evocá-la. Seguindo este modelo, foi possível aos membros obter melhores resultados nas suas práticas e sobretudo ter desfechos mais consistentes. Na UDRAI, membros estão comprometidos com pesquisa mágica e aplicação prática. Resultados devem ser sempre mensuráveis, pois esta é a única forma de se compreender o grau de desenvolvimento mágico. Dardar é o primeiro círculo de convergência. É o primeiro estado para trabalhar com a entidade, de uma maneira muito simples. Estás a dar atenção à entidade quando procuras sua história de vida. Segundo passo no dar é fazer oferendas da natureza da entidade. Conceito deste círculo de é sobretudo dar antes de receber. Ao trabalhar com entidades e começar a compreender suas existências, o termo mitologia deve desaparecer. O ideal é passar a encarar como histórias de suas vidas, essa compreensão vai aumentar muito o poder seu sobre o mundo físico. Receber é o segundo círculo de convergência, o que recebemos da entidade quando fazemos pedidos a ela, quando a evocamos ou quando se realiza rituais com o objetivo de obter algo. Se já deu antes de pedir algumas coisas, agora quando for chamar pela entidade tudo se torna muito mais fácil de ser agraciado com aquilo que deseja. Agradecimento é a terceira parte do círculo de convergência, aqui existe reconhecimento do trabalho feito pela entidade. Este é sobretudo forma de garantir que da próxima vez que necessitar da inteligência inorgânica, ela venha até você. Segunda vantagem do agradecimento é evitar ser trapaceado pela entidade. Recebendo o que tinha pedido, mas não o que queria. Exemplo, temos alguém que evoca uma entidade para obter um emprego numa posição elevada. É óbvio que a entidade percebe claramente o pensamento humano, porque em outras ocasiões com outros operadores, estamos na presença de uma mente com raciocínio altamente estratégica para com resultados. Contudo, neste caso a entidade em vez de lhe dar o cargo de vice-presidente, faz com que pessoa seja despedida e obtenha um emprego de limpador de janelas. Ela lhe deu o que pediu, apenas não o que realmente desejava. Apesar deste exemplo ser extremo, é forma simples de elucidar este assunto. Pelas experiências que temos tido ao longo dos anos dentro das mais diversas ordens, temos visto que grande parte das vezes a entidade trapaceia apenas quando o ser humano tem atitude desonrosa para com ela. Seja honrado e será beneficiado com isso.
Contrato é a quarta parte do círculo de convergência. Normalmente começamos a pensar em fazer um acordo, pacto, com uma entidade depois de conseguir obter resultados que virem de oferendas ou de evocação, então se partir para realizar um acordo. Os pactos variam muito de entidade para entidade. Por isso é extremamente importante saber como a entidade atua antes de fazer um pacto. Porque cada entidade tem um método de trabalho, como se fosse uma assinatura pessoal. Grande parte das vezes, a forma como ela atua pode não ser da maneira que esperamos obter os resultados. Alguns exemplos minimalistas de pactos com entidades diferentes. Um pacto com Musa faz com que tenhas ideias para poder obter aquilo que deseja. Um pacto com Clownet te abre e dá-te oportunidades para tu obteres aquilo que desejas. Um pacto com Astaroth faz com que tenha uma vida mais facilitada, consigas obter o que desejas mais facilmente. O pacto com Lilith faz com que obtenhamos aquilo que desejamos, fazendo com que as pessoas gostem de nós. As coisas que são obtidas a partir de evocação que não são conseguidas com pacto. Assim como existem coisas que são conseguidas com pacto que não são alcançadas com evocação. Caso se esteja a perguntar como pode saber como uma entidade trabalha, devo dizer que não existe uma resposta simples. Algumas vezes, é possível compreender como trabalha pela descrição. Contudo, muitas vezes apenas a experimentação pode nos dar esse conhecimento. Experiências. Vou lhe contar agora uma dessas experiências que foi realizada há alguns meses. Eu descobri um demônio da sorte. Era referido que ele tinha poder de fazer dinheiro a partir de jogos da sorte. Compreendi que este demônio em causa só era possível realizar um pacto caso fosse uma mulher. Daí pensei numa alternativa. Tenho uma amiga que era viciada em jogos de sorte. Sendo que ela jogava todos os dias, não teria nada a perder. Fiz acordo com ela, eu ensinava-lhe a fazer o pacto e ela dava-me informações detalhadas sobre os efeitos. Depois de realizar o pacto, começou a acontecer uma série de acontecimentos inesperados, contudo, não recebeu grandes somas de dinheiro nos jogos. Já isso seria o esperado. O que aconteceu foi uma série de acontecimentos, como referi anteriormente, em que ela começou a receber ofertas de diversas fontes. Os acontecimentos mais extraordinários eu não vou contar aqui. Isto porque são tão extraordinários que para quem não tem realidade expandida pode ter dificuldade em acreditar que sejam reais. Contudo, acredito que posso relatar aqui a última que ela contou. Recentemente ela informou que vai receber uma renda até fim da sua vida por parte do Estado num valor um pouco superior a 500 euros. Ela ainda não sabe a data que escreva estas palavras, a quantia exata que ela vai receber. Ela sempre teve uma doença que do ponto de vista empresarial para o seu ramo de atividade nunca lhe afetaria nada. Contudo, ela descobriu por acidente que era direito dela receber tal valor. Este foi um pequeno exemplo de como a entidade atuou. Nota: não vou referir qual demônio que atua desta forma até se conseguir obter mais informações sobre ele. Avenidas de manifestação. Avenidas de manifestação é a última parte do círculo. Se reparar no modelo Draca, todas as partes estão ligadas a este ponto. Isto porque seja o que fizer, sempre tem de existir uma forma de vir aquilo que deseja até si. Quanto mais avenidas de manifestação tiver, mais resultado com magia se produz. Quantos mais resultados com magia produzir, menos vai ter que usar força bruta e trabalho físico para obter aquilo que anseia. Capítulo 3. Criação de realidade. Cada pessoa que habita neste mundo está rodeado por uma espécie de bolha. Esta bolha é basicamente a realidade que ela acredita ser real. O que está fora da bolha não é real para ela. A situação é que cada ser humano tem uma bolha diferente. Para quem está a começar a praticar magia, a sua realidade normalmente é muito restrita. Quanto mais aprende, mais o seu mundo cresce e se expande. Esta esfera pode ser grande ou minúscula. Quanto menor for, mais difícil vai ser compreender que existem milhares de realidades diferentes e cada pessoa vê o mundo de forma única. Quanto maior for sua bolha, mais o mundo será algo maravilhoso para si. Vai chegar a um ponto da sua vida que poderá ter milhares de realidades diferentes dentro dela. Isto para grande parte da população é algo inimaginável. A realidade que vive dentro da sua bolha é única. Não me refiro só à magia, mas a tudo desde relacionamentos, convívio social, ou maneira como age em relação ao dinheiro. É herói ou heroína da sua própria história, isto dentro da sua realidade. Bolha, eu, você, a sua namorada ou namorado, o seu vizinho ou vizinha, todos temos realidades, bolhas, diferentes. Estas bolhas foram criadas baseadas em duas coisas, aquilo que aprendemos e aquilo que acredita que é real. Quando chegou a este planeta, esqueceram de te dizer que se conseguir imaginar é capaz de se alcançar. Como diz um ser espiritual de outro verso, a terra é a deusa que deu abrigo aos homens, para eles conseguirem experimentar a habilidade de criar. Há alguns anos a minha realidade era pequena, como quase todas as pessoas. Quanto mais a minha realidade cresceu, comecei a perceber que o limite é colocado apenas por nós mesmos. Descobri isto, porque experimentei e compreendi como as coisas na prática realmente funcionam. Até ser colocado na prática, estamos sempre no campo das possibilidades. Quando é passado para experimentação, entra-se na esfera da materialização orgânica. Quando alguém diz que não pode fazer algo como ser presidente dos Estados Unidos, é importante que sempre se lembre que ela está a falar do que na vida dela, ela não consegue fazer ou tem medo de tentar. Por isso, ao colocar em prática, a experimentação vai levar à iluminação. Não precisa acreditar na magia para que ela funcione, mas descrença cria uma trave mental para o seu funcionamento correto. Afinal, ninguém ganha maratona se não acreditar que a consegue ganhar. Primeira forma de aumentar a nossa realidade é ter alguém que apresente novos livros, novas pessoas, culturas diferentes, sabores originais. Sobretudo, faça experimentar coisas diferentes. Se não tiver esse alguém, seja esse na vida de outro ser humano. O que eu vou lhe ensinar a seguir, recomendo que o faça, isto sobretudo para evitar a ânsia do resultado que atrapalha tanto a manifestação daquilo que deseja obter na vida, já que é um dos grandes problemas para quem começa a praticar magia. A segunda razão é que é algo muito divertido.
Antes de fazer qualquer magia, vai escrever num caderno ou folha de papel o que deseja conseguir com o ritual e como a sua vida será depois de obtiver o que pediu. Escreve isso com o máximo de pormenores possíveis. Um sinal que está a fazer de forma certa é sentir emocionado quando ler o que escreveu. Uma regra para conseguir realizar esta magia com sucesso é: não pode negar o que acabou de escrever sob efeito do ritual. Cumprindo essa regra, aquilo que deseja vai tornar parte da sua realidade rapidamente. Para qualquer coisa que possa desejar na vida, se conseguir imaginar um caminho para ela, se torna real. Então basta uma pequena quantidade de magia para obter aquilo que deseja, na maioria dos casos. Capítulo 4 Teoria Mágica sobre Altares. Para se trabalhar com uma entidade da forma mais eficaz possível, primeiro de tudo é preciso conhecer a inteligência inorgânica. Isto já lhe foi passado no capítulo anterior. Caso tenha começado por aqui, volte ao capítulo anterior. Existe grande diferença entre pensar que conhece a história de uma entidade e realmente a conhecer. Se leu a biografia, vamos lá continuar a nossa viagem em rumo à realização dos seus sonhos. Se conhecer a história da entidade é a primeira forma de trabalhar com ela, a segunda é sem qualquer dúvida criar um altar para ela. Utilizar um altar para obter favores de uma entidade é uma das formas mais antigas de magia. Ironicamente é também uma das mais fáceis de ser feita e de produzir um resultado satisfatório. Relato de criação de um altar alguns meses atrás, foi admitido na Eldra um novo membro, ele foi recomendado por 2 membros. Uma das primeiras coisas que os novos membros aprendem a fazer é um altar para canalizar a energia de Mercúrio. Esta energia sempre traz dádivas, sobretudo na forma de prendas. Ao fim de um mês do altar ter sido construído recebemos o relatório. No relatório informa que nada novo tinha se conseguido com o altar. Quando foi examinado as fotografias do altar, foi visto que ele tinha vários elementos, que nada tinham com o altar, para canalizar a energia de Mercúrio. Assim que ele tirou os elementos extras que tinha colocado porque a intuição disse para fazer colocar, a magia começou a fluir rapidamente. Primeiro recebeu oferta de uma garrafa de licor que um amigo que não via há mais de 10 anos e nos dias a seguir uma proposta de emprego para se tornar facilitador de transações comerciais numa das 100 maiores empresas do país. Contei isto para exemplificar que, apesar de altares ser magia simples de ser feita, é essencial seguir o método. Assim será possível produzir fantásticos resultados, mas para isso é extremamente importante seguir à risca as instruções para construir um altar. Uma maneira mais simples é entender que os altares são como máquinas. Assim como um relógio, se tiver demasiadas peças ele deixa de funcionar, se tiver menos elementos do que necessário ele não dá a hora certa. Na construção do altar, se deve sempre ter atenção que cada elemento está lá porque ele tem uma função. Capítulo 5 Criação do altar de Lilith. O altar, que vai ser construído por si, tem 2 funções. Primeiro de tudo ele é uma máquina que transfere energia dos elementos que estão a ser sacrificados e os envia para Lilith. Em contrapartida, ela ajuda naquilo que deseja obter na vida. Segunda parte é menos importante e funciona como meio de comunicação com a entidade. Durante o ritual é mais fácil receber visões ou ser-lhe comunicada alguma informação, caso não tenha clarividência. Existem alguns rituais que alguns elementos do altar mudam. Contudo, grande parte dos rituais presentes neste curso segue esta linha de trabalho. Velas. As velas são uma forma de se abrir um portal para onde esteja Lilith. Fogo é elemento que penetra em toda parte da criação do universo, daí ele é por excelência um portal entre as dimensões. Velas usadas no ritual são aquilo muitas vezes consideradas normais, com cerca de 1,5 centímetros de diâmetro e que ardem por volta de 8 a 9 horas. Caso a vela seja de boa qualidade, ela vai arder até final. Braseiro com carvão litúrgico. Este braseiro pode ser qualquer objeto que possa usar para poder colocar o carvão. Recomendo o carvão litúrgico por ele ter alto poder de combustão e ser fácil de acender. Contudo, pode usar outro tipo de carvão. 2 estátuas de corujas. Pode usar 2 fotografias e colocar dentro de 2 porta-fotografias, ou comprar 2 estátuas de corujas. Elas são personificações da sabedoria e dos poderes da noite. A minha amiga Sofia, que foi criadora deste altar, numa noite em que estávamos em Sintra no bar do Fauno, ela contou que acreditava que o poder destas 2 corujas era muito maior que se podia imaginar. Ela relatou-me que tinha feito experimentos, mas ainda era cedo para poder falar mais sobre isso. Até realizar mais experimentos, talvez numa futura edição deste curso venham já rituais como elas. Direção de leste. Este altar é construído na direção de leste. Pode usar uma bússola ou aplicativo de bússola. Imagem de Lilith. A imagem de Lilith recomendo fortemente que use a pintura de John Collier, 1892. Isto porque ela tem todos os aspectos positivos que desejamos canalizar para o ritual e nenhum dos efeitos negativos que outras imagens possam ter. A sugestão é imprimir a fotografia, colocar uma moldura de madeira e fazer a consagração. Incensário é o local onde vai colocar o incenso. Este incenso pode ser de varetas que é facilmente encontrado em qualquer loja de produtos esotéricos. Tem função de criar uma atmosfera agradável para a manifestação da entidade. Tempo ideal. Alguns rituais têm tempo ideal. Esse é o tempo melhor para fazer os rituais para ter o máximo de poder possível. Para saber as horas planetárias, também tem aplicativos que lhe mostram isso em total comodidade. É só construir o altar, como mostra na imagem abaixo. Como já referi anteriormente, construção do altar é uma das melhores, mais antigas formas de magia e que permite obter melhor resultados, principalmente para quem tem pouca prática. Posição 1 e 2, velas vermelhas. Posição 3 e 4, velas pretas. Posição 5, aquaruja noctua. Posição 6, aquaruja glauques. Posição 7, imagem da Lilith. Posição 8, incensário. Posição 9, braseiro, carvão litúrgico. O altar pode ser montado e desmontado conforme a necessidade. Caso deseje, pode o manter montado e poderá então o cobrir com pano preto de forma a afastar os olhares dos curiosos. Exemplo de um altar de Lilith. Capítulo 6 Consagração dos elementos. A Lilith, antes de montar o altar, vai ter que consagrar alguns elementos dele.
Falei primeiro como é construído um altar para que possa ser mais fácil ser compreendido o que é necessário para fazer a consagração. Se os ingredientes simples, candelabros, incensário e braseiro, foram comprados com propósito de ser usados na magia, não existe propriamente necessidade de ser consagrados, já que os mesmos foram adquiridos com objetivo e propósito específico. Contudo, pode fazer uma consagração simples e sentir mais à vontade para depois realizar os rituais. Para fazer esta consagração simples vai precisar de uma vareta de incenso de olíbano ou lavanda, sendo que o ideal é o olíbano. O objetivo é ter o máximo de sucesso na magia. Para isso é ideal que tenha em atenção e não adicionar no elemento extra ao ritual porque acredita que vai funcionar da mesma forma. Siga à risca as instruções para conseguir obter o melhor resultado possível. Consagração: consagrar incensário, braseiro e candelabros. Passe o incenso pelo objeto que deseja consagrar e repetindo a conjuração 3 vezes. Eu, nome, desperto em ti todos os poderes latentes e dedico-te ao propósito mágico. Faço isso pelo poder do primeiro nome. Consagrar a imagem de Lilith. Deve ser repetida a conjuração 3 vezes enquanto passa o incenso. Eu, nome, nomeio-te como um corpo físico de Lilith para que eu possa ser abençoada pela Senhora da Noite. Consagração para Coruja Glauques. Deve ser repetida a conjuração 3 vezes enquanto passa o incenso. Eu, nome, nomeio-te como a personificação de Glauques para que eu possa ser abençoada pela Senhora da Noite. Consagração para Coruja Noctua. Deve ser repetida a conjuração 3 vezes enquanto passa o incenso. Eu, nome, nomeio-te como a personificação de Noctua para que eu possa ser abençoada pela Senhora da Noite. Capítulo 7. Oferenda geral. Tenho que contar um segredo. Caso me fosse dito que deste curso eu apenas podia fazer um ritual, eu sem qualquer dúvida teria escolhido realizar oferenda geral. Oferenda geral de devoção é uma das técnicas mais antigas na prática de magia. O conceito é explicado de uma maneira muito simples, consiste em dar primeiro, antes de receber. As oferendas que são queimadas então convertidas em força pelo fogo e daí essa energia é enviada para a entidade. A entidade recebe essa energia e usa uma parte dela para fazer com que aquilo que deseja se torne realidade. Várias coisas se conseguem com a utilização desta técnica. Uma das mais importantes é que se cria um relacionamento com a inteligência inorgânica. Um dos grandes segredos da magia, que está à frente dos olhos e poucas vezes é visto, é que criar um relacionamento com seres espirituais é uma das formas de garantir o futuro de sucesso e prosperidade a longo prazo. Acabamos por receber bênçãos mesmo sem as pedir diretamente. A minha sugestão como seu amigo e guia por esta viagem em que está é aprender a trabalhar da forma mais avançada e poderosa desenvolvida até o momento é que faça algumas oferendas antes de começar a pedir algo a Lilith. Uma regra importante para seguir para evitar acidentes na magia é tratar as entidades como gostaria de ser tratado. Faça isso e vai tudo correr bem. Caso precise de um número exato de oferendas a fazer antes de começar a pedir, que recomendo que faça pelo menos 3. Tempo ideal: dia de Marte, hora de Vênus. Direção leste. Ingredientes: 2 velas vermelhas, posição das velas 1 e 2, 2 velas pretas, posição das velas 3 e 4, um braseiro com carvão litúrgico, 2 estátuas de corujas, incenso de lavanda, flor de hibisco. Seja generosa, é uma oferenda. Nota: salgueiro é árvore sagrada para Lilith. Se conseguir juntar um pouco dela com hibisco, vai aumentar muito o poder dos rituais. Passo 1: montar o altar, como foi ensinado no capítulo anterior. Passo 2: se tiver o colar de Lilith, use ele, já mesmo aumenta o poder do ritual e a sua ligação com a entidade. Passo 2: acender as velas 1 e 2. Passo 3: a seguir as velas 3 e 4. Passo 4: acender o incenso de lavanda. Passo 5: meditar, ou seja, pensar que quer estabelecer conexão com a entidade. Passo 6: fazer seguinte conjuração 7 vezes sempre que faz ela. No final acrescenta um pouco flor de hibisco ou carvão litúrgico. Grande Lilith, Senhora da Noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos, dama que voa pelos céus, acompanhada por Glauques e Noctua, que fez a sua casa na árvore Urupu. Escute o meu apelo e aceite esta oferenda que estou a queimar em sua homenagem. Peço conceda-me as suas bênçãos. Passo 7: fazer uma vênia e deixar queimar tudo até o final. Passo 8: o resto dos ingredientes descartáveis podem ser colocado no caixote do lixo. Os outros, não descartáveis, podem ser guardados para utilizações futuras. Capítulo 8. Evocação de Lilith. Esta pode-se dizer que é a segunda parte mais importante deste curso. Existe uma sequência no que lhe está a ser ensinado. Desta forma é possível conseguir produzir os melhores resultados. Uma das vantagens de teres feito a oferenda geral é que agora vai ser possível fazer este ritual com total segurança. Durante séculos, os mais diversos magos desenvolveram os mais variados sistemas e métodos de evocação. Muitos deles, para quem tem um pouco de entendimento, fica muito fácil de compreender que nunca realmente foram utilizados como eram descritos. Outros métodos estão escritos em linguagem codificada, sobretudo, que apenas podia ser lido por quem tinha entendimento. Tenho uma amiga que conheci há alguns anos atrás em Paris. Ela diz o seguinte: evocação é como pintar uma tela. Existem muitas formas de se poder pintar a tela. Contudo, no final todas elas se resumem a um mesmo, uma base para colocar a tinta. O método que vai ver a seguir foi desenvolvido pela Audrey, tendo como bandeira poder ser usado para produzir os melhores resultados, mesmo por quem nunca praticou magia e que fosse fácil de colocar em prática. Contando ainda que os ingredientes fossem facilmente acessíveis em qualquer parte do mundo. Há uns anos vi um ritual para aumentar a prosperidade em que era necessário um anel feito de ouro com rubi. Este é uma magia poderosa. Quando ancoramos uma parte de poderoso ser espiritual, um anel deste tipo permite grandes mudanças. Contudo, esta não é magia que qualquer pessoa pode fazer, ainda mais se apenas deseja mais alguns euros no bolso. Pelo simples facto que anéis de rubi em outros não têm valor reduzido. Por esse motivo seria algo impraticável para a maioria dos seres vivos. Este ritual de evocação é usado para se poder obter algo que se deseja de Lilith. O ideal é que apenas seja feito depois de ter já realizado algumas oferendas à entidade.
Isto para que já exista uma maior afinidade com o mesmo e possa ser realizado o ritual em total segurança. Este ritual é para ser usado para obter o que deseja. Isto dentro do aspecto da entidade. Ou seja, dentro das coisas que a entidade possa conseguir trabalhar. Por exemplo, se deseja uma promoção, Lilith pode fazer isso fazendo com que quem lhe vai dar essa promoção goste de forma especial de ti. Isto porque ela atua a partir das emoções. Como decidir-se o que deseja, Lilith pode lhe ajudar a obter? Bem, a resposta para essa questão é bastante simples. Faça o ritual, peça o que deseja Lilith. Se fizer parte do espectro de atuação dela, provavelmente vai conseguir mover as estrelas se for necessário para lhe dar o que pediu. Apenas pode não ser exatamente o que pediu. Caso faça oferendas a Lilith com frequência, ela vai sempre que possível lhe dar melhor do que pediu. Feito este pequeno esclarecimento, voltar a referir pode pedir o que quiser, se vai conseguir ou não depende das avenidas de manifestação e se pedido faz parte do espectro de atuação da entidade. Para fazer este ritual basta seguir os passos que se segue. Vai ver que é muito simples e fácil de ser colocado em prática. Mesmo sem experiência consegue fazer. Tempo ideal lua negra, ou seja, os 3 dias antes da lua nova, hora, meia-noite ou 3 horas da manhã. Direção leste ingredientes 2 velas vermelhas 2 velas pretas 1 braseiro com carvão litúrgico 2 estátuas de corujas incenso de lavanda algumas gotas do seu próprio sangue ou sangue de um animal. Passe tome um banho de higiene ou energizador a seguir vista roupa preta e vermelha. Este banho tem sobretudo função de garantir o respeito para com a entidade. Passo 2 montar o altar, como foi referido no capítulo sobre criação do altar. Passo 3 se tiver o colar de Lilith use ele, já mesmo aumenta o poder do ritual e a sua ligação com a entidade. Passo 4 acender as velas 1 e 2 Passo 5 a seguir as velas 3 e 4 Passo 6 acender o incenso de lavanda. Passo 7 meditar, ou seja, pensar que quer estabelecer conexão com a entidade. Passo 8 fazer seguinte conjuração 3 vezes, com os braços em Y. O grande Lilith, Senhora da Noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos Lilitu, Lilith, Lilak, Lilith. O Sheriar de Baal que se noctua, faz os homens temerem pelas suas vidas, escute o meu apelo, voe pela noite que nesta hora sombria e manifeste neste templo que dedico a si passo 9 fazer seguinte conjuração 3 vezes sempre que faz ela, no final acrescentar algumas gotas de sangue ao carvão litúrgico. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade. Peço que aceite esta oferenda de sangue e conceda-me. Fazer aqui pedido, passo 10 visualizar aquilo que deseja obter, como se isso já fosse real. Quanto mais intensa for sua visualização, melhor são resultados porque emoções vão em parte servir de combustível para o ritual. Passo 11 quando sentir que a sua visualização está completa, fazer a seguinte conjuração apenas uma vez. Rainha da noite, ainda hoje reina sobre o homem, o seu nome faz tremer o coração dos incautos. Peço-lhe depois de realizar o meu pedido. Volte para o seu reino, onde continuará a ser a rainha invicta da noite. Passo 12 fazer uma vénia e deixar queimar até o final. Capítulo 9 Invocação de Lilith tornar-se deusa viva ritual de empoderamento. A palavra empoderamento significa dar poder. A invocação de Lilith consiste num ritual de empoderamento pessoal, onde vai ser transformada numa pessoa que reconhece o seu valor. A autoestima funciona como um regulador daquilo que acreditamos que merecemos. Isto pode parecer algo insignificante, mas a verdade é que isso é muitas vezes a chave para aquela mudança profunda que tanto anseia na sua existência. Uma coisa que fica bem clara quando pratica magia é que o que acreditamos que merecemos é o que acabamos por receber. O facto de acreditar que merecemos ou não funciona também como poderoso estimulante de manifestação daquilo que desejamos. Certamente já ouviste alguma história em que uma mulher que conhece um homem disse às amigas: aquele será o meu futuro marido. Pouco tempo depois começaram a namorar e acabaram por casar. Neste caso temos muitas vezes uma união de 3 elementos mágicos: forte vontade, aliada à capacidade de conseguir ver o final daquilo que deseja, obter certeza absoluta no seu poder pessoal de manifestação. Estes fatores que eu referi muitas vezes são aprendidos com tempo e treino, melhorando a sua habilidade de forma considerável. Uma das coisas importantes a se compreender é que a nossa autoestima não é linear em todos os aspectos da vida. Existe parte da nossa vida que temos uma elevada autoestima, e em outras partes não temos ela. Mesmo aquelas pessoas que parecem ser super confiantes, que irradiam luz por onde passam. Sendo sol na vida de muitas pessoas que existem neste planeta. Ainda assim essas pessoas às vezes têm baixa autoestima em alguma área da sua vida. Baixa autoestima se pode manifestar de várias formas, como no medo de pedir uma promoção, de colocar um anel no dedo daquela pessoa que ama ou talvez simplesmente nos lançar em busca da criação de uma nova empresa. Quando temos forte autoestima, o sucesso é algo inevitável. Há mais ou menos uns 5 anos, uma amiga pediu-me ajuda para abrir um negócio próprio. Ela já tinha construído o modelo do negócio. Quando olhei para o modelo, compreendi que ela estava já há muito tempo na fase de planejamento. Concordei em ser seu parceiro de negócios, se ela fizesse um ritual para ganhar confiança. Dias depois o negócio levantou voo como águia em rumo ao céu. A minha intervenção no negócio foi praticamente nula, apenas limar algumas arestas que ela poderia facilmente ir corrigindo conforme o negócio fosse crescendo. Ela não tinha começado o negócio sobretudo por causa da falta de confiança. Sucesso e confiança funcionam como um ciclo de retroalimentação. Quanto mais confiança, mais sucesso vai ter e quanto mais sucesso tiver, mais autoestima tem. Depois de fazer este ritual pode começar a desenvolver algumas habilidades e dons que não conseguia manifestar anteriormente, muitas vezes por não estar alinhada com aquilo que realmente deseja na vida. Nota: este ritual tem melhor efeito se for realizado com colar de Lilith ao pescoço. Tempo ideal: lua em escorpião ou em alternativa à lua nova. Direção ideal: leste ingredientes: 3 velas vermelhas. Incenso de lavanda um grande espelho.
Passo 1. A primeira coisa a fazer é tomar um banho de limpeza, ou energizador presente nesta obra. A função deste banho é para livrar de qualquer influência negativa. Passo 2. A seguir vai acender 3 velas vermelhas, à volta do seu corpo em forma de triângulo. Acende primeiro, faz o bico do triângulo que deve ficar para leste, depois fica do lado direito e depois termina no lado esquerdo. Isto é montado à frente do grande espelho, sendo que o vértice do triângulo fica à frente do espelho. Passo 3. Próximo passo é acender incenso de lavanda, de forma a criar a atmosfera ideal para a manifestação que desejamos terça-feira. Passo 4. Apagar ou diminuir as luzes elétricas. Passo 5. Tirar a sua roupa. Pode ter começado já ritual sem roupa se preferir. Passo 6. Colocar-se à frente do espelho. Caso não tenha espelho, então visualizar o espelho e o seu corpo refletido nele. Passo 7. Olhe para o seu corpo refletido no espelho. Coloque a sua atenção nas partes do corpo que não gosta. Existe sempre algo no nosso corpo que não gostamos. Se gosta de tudo que tem em si, então não precisa de fazer este ritual. Passo 8. Se tiver algum trauma emocional, pela minha experiência pessoal, todos temos traumas emocionais. Veja esse trauma aparecer numa parte do seu corpo, na forma de tatuagem. Importante fazer trauma aparecer em forma de tatuagem na sua pele, para poder ser removida. Não importa a tatuagem que seja, desde signifique o trauma que passou. Passo 5. A seguir vai pronunciar o nome Lilith, repetindo-lhe como se tivesse realmente a chamar uma pessoa. Isto deve ser realizado por tempo entre 5 a 10 minutos. O tempo de pessoa para pessoa pode variar um pouco. Ainda assim, por regra, no máximo ao fim dos 10 minutos vai sentir a presença da entidade. Caso tenha clarividência, e dependendo do tipo de clarividência, será possível ver a entidade. Passo 6. Enquanto pronunciar a palavra Lilith, visualize energia vermelha sair das velas a ir energizar o seu corpo. Passo 7. Continue a chamar por Lilith e mentalizando que está a ser transmutada, fazendo de si uma mulher sensual e irresistível. Passo 8. Continua o processo de visualizar a energia vermelha em volta do seu corpo. Olhe no espelho e veja a tatuagem que tem trauma a queimar, sinta a dor que ela faz ao desaparecer. Sabendo que enquanto ela, tatuagem, desaparece, esse trauma vai desaparecer junto. Passo 9. Agora, vai fazer seguinte conjuração 3 vezes, deve ser feita como tivesse a decretar. Ou seja, como se fosse alguém extremamente importante e a sua palavra fosse lei. De agora em diante Lilith habita em mim, eu sou a sua representação viva de Lilith na Terra. Esta é minha vontade e que assim se realize pelo poder da serpente do Éden. Passo 10. Feito isto, dar forte gargalhada. Começar a apagar as velas, começando com vela esta à sua esquerda, depois vela que está à sua direita e por fim a do vértice do triângulo, a que está à frente do espelho. Passo 11. Restos do ritual podem ser descartados no caixote do lixo ou usado para mesmo ritual se precisar de fazer ele novamente. Nota: se sentir que precisa remover mais que um trauma emocional, repetir o ritual às vezes que forem necessárias. Capítulo 10. Tatuagem para canalizar o poder da serpente. As tatuagens são uma antiga de prática de mágica, talvez a mais antigas. Apesar de hoje em dia estar de certa forma em voga tatuar selos de entidades demoníacas. Contudo, isto pode ser extremamente negativo, porque ao tatuar um selo de entidade é colocar uma marca na aura do operador, podendo começar a canalizar aspectos para sua vida que não deseja. As tatuagens de arquétipos são uma das melhores e mais seguras formas de fazer magia deste gênero. Isto porque é possível canalizar energia para nossa vida de uma forma limpa e segura. Serpente é arquétipo que desejamos canalizar para dentro de nós, isto por ser um arquétipo com uma das energias mais interessantes e inovadoras que existe. A serpente tem forte ligação com mudança, regeneração, sedução e conhecimento proibido. Caso deseje algumas das coisas que mencionei anteriormente, então este ritual é para si. Seu objetivo é canalizar a energia da regeneração e da mudança para isso vida. Sendo esse o caso, para ativar este aspecto, a tatuagem deve ser realizada num sábado, dia de Saturno. Um segundo aspecto interessante que desejamos canalizar é a do conhecimento proibido, saber aquilo que o resto da população geral desconhece. Se o seu objetivo é canalizar este dom, deve realizar o ritual numa segunda-feira, dia da lua. O aspecto sedutor é terceiro ponto possível de ser canalizado. Vai aumentar a sua habilidade para fazer outros seres humanos se deixarem seduzir por si e dessa forma realizar os seus desejos, sejam eles quais forem. Para canalizar esta habilidade deve realizar o ritual numa sexta-feira, dia de Vênus. Se o foco é ficar irresistível, é aconselhável usar juntamente o colar de Lilith. Existem vários outros aspectos do arquétipo, graças ao facto de serpente ser um símbolo universal presente em todas as culturas da história. Inclusive alguns relatos e pesquisas feitas tanto dentro de ordens mágicas, como fora das mesmas, em que refere que através do sangue e do seu veneno é possível obter o Santo Graal. Acredito seja prática extremamente perigosa e de forma alguma recomendável. Passe um banho de limpeza energética, ou poderá usar energético que acompanha este curso. Passo 2. Fazer tatuagem no dia permite ativar o dom da serpente que deseja canalizar para a sua vida. Passo 3. Enquanto é feita a tatuagem, mentalizar a energia do arquétipo se ligar à sua tatuagem. Passo 4. Fazer encantamento seguinte, enquanto vai fazendo tatuagem. Lilith, a mais antiga e lembrada deusas, desde os tempos imemoriais, o homem teme a sua presença. Uma nova era se aproxima onde a Senhora voltará a ser adorada em toda a sua glória e poder. Permite que eu seja das primeiras receber a sua marca como símbolo da minha lealdade e amor eterno. Passo 5. Enquanto faz o encantamento anterior, mentalizar que enquanto a tatuagem é feita na sua pele, está a materializar o poder da serpente na sua vida. Passo 6. Quando terminar de fazer a tatuagem, dizer o seguinte 3 vezes seguidas. Poder de Lilith, selo materializa o poder da serpente do Éden. Nota: caso queira fazer retoque na tatuagem, escolha sempre de referente àquilo que deseja materializar. Capítulo 11. Ritual para dominar uma pessoa e obter o que deseja dela com poderosa Lilith. Obter o poder sobre outro ser é talvez uma das coisas mais desejadas por qualquer ser humano.
Sempre estamos a exercer o domínio sobre outro ser, mesmo que não tenham essa noção exata disso. Magia é uma das formas de conseguir domínio sobre outras pessoas. Não só no amor, mas também nos negócios muitas vezes é essencial conseguir dominar algumas pessoas. Desde para conseguir melhor contrato, ou simplesmente para obter aquela promoção que tanto anseia. Neste ritual de domínio, assim como em qualquer outra magia de domínio, existe sobreposição espiritual sobre outro ser. Este tipo de magia funciona? Claro que sim, e muito bem. Contudo, é preciso compreender que magia de domínio não é linear. Ou seja, ela não vai funcionar para todas as pessoas da mesma forma. Durante uma viagem que fiz de Vigo para Portugal, alguns anos atrás, conheci uma senhora que estava completamente transtornada por causa da filha. A filha tinha grave problema com drogas, ela já tinha tentado tudo um pouco para resolver a situação. Ensinei-lhe este ritual simplesmente porque a vida de garota estava perdida e senti que tinha o dever moral de lhe conceder a minha ajuda. Passado umas 2 semanas recebi um telefonema dela a agradecer pela ajuda porque a filha tinha mudado da noite para o dia os comportamentos dela. No caso desta mulher, a filha foi facilmente influenciável porque ela normalmente já era facilmente manipulável. Isto acontece porque cada ser humano é diferente e único. Não está a manipular uma pedra, e sim uma inteligência orgânica, que por isso ela pode sempre se defender e tentar reagir contra. Assim vão existir casos em que se consegue ter domínio sobre outro ser de uma forma muito rápida, enquanto que em outros vai demorar mais tempo. Como já referi anteriormente, este ritual pode ser usado para dominar qualquer pessoa, não precisa ser um amor, pode ser patrão ou um chefe. Tempo. O tempo ideal para realizar este ritual é que ele deve ser começado no primeiro dia de lua minguante. Contudo, pode ser feito em outros dias. Direção leste: ingredientes: papel com 21 cm por 21 cm, caneta preta. Passo 1: escrever o nome completo do alvo que deseja dominar, com a sua data de nascimento. Passo 2: escrever em X o seu nome, sobre o nome de quem deseja. Passo 3: dobrar o papel em 4 vezes e colocar debaixo do pé esquerdo, dentro da palmilha. Passo 4: todos os dias ao acordar e adormecer. Bater com o pé esquerdo no chão 3 vezes, imaginar a pessoa dominada sobre o seu pé esquerdo. Passo 5: dizer a seguinte conjuração, uma vez por cada vez que bate o pé esquerdo no chão. Pelo poder de Lilith, a dominadora dos homens, eu, o seu nome, te domínio, nome e alvo, pelo poder da serpente do Éden, que a minha vontade seja feita. Passo 6: repetir ritual durante 7 dias para um efeito suave. Para efeito mais forte, fazer 21 dias. Quando deseje destruir o ritual, basta destruir o papel pelo fogo. Capítulo 12: Ritual de amarração com Lilith. Os rituais de amarração são um tipo específico de magia de amor, que na verdade, é uma forma de maldição extremamente poderosa e perigosa. Ainda assim, ela pode ser seu caminho para sua felicidade. Apesar de muitas pessoas se arrependerem de fazer elas no futuro, pode ser sua forma de obter felicidade. Pela experiência que tenho ao longo dos anos de prática de mágica e de conhecer outras pessoas que praticam, cheguei à conclusão: quase todos fazem amarrações. Conheço muitos praticantes de magia que dizem, nunca na vida faria tal coisa, contudo, fazem. E com muita frequência. Para muitos daqueles praticantes de magia que realmente se tornam bons nesta arte, acabou por virar um desporto. Facto de aprender magia não significa que vai tornar uma boa pessoa. Magia apenas vai dar melhor formas de ser o que sempre foi. Quando a prática desta magia se torna num desporto ou vício, pode resultar em algumas situações complexas para quem faz. Uma regra importante, se for fazer, é ter em conta que pessoa quem vai realizar o ritual não pratica nenhuma forma de magia. Caso ela pratique alguma forma de magia, é bem provável que realize outra amarração contra ti. No mês de agosto, um amigo ligou-me a dizer que precisava de um favor, combinamos tomar café perto da casa dele. Mal entrei do estabelecimento comercial e ouvia ele falar para a empregada, compreendi claramente o que estava a acontecer. Ele estava enamorado pela empregada de balcão. Apesar dela ser muito jovem para ele, mais estranho é que ela não era o tipo de mulher habitual que ele se interessava. Bastou-me lhe fazer algumas perguntas para compreender o que estava a acontecer. Ele estava a ser vítima de ritual de amarração. Incentivei a fazer o mesmo a ela, usar exatamente o mesmo ritual, afinal tinha sido ela começar. Hoje, a data que escrevo estas palavras, eles vivem juntos e, segundo o que parece, estão muito felizes. Nota: ele não acreditava que estava a ser vítima de um ritual, mas assim que descrevi exatamente o que lhe estava a acontecer e como ele se sentia, não teve outra solução, senão acreditar que era verdade. Como deu para entender pelo relato anterior, esta forma de magia é extremamente exata, isso por causa dos sintomas que a pessoa tem, e como ela fala, é muito fácil saber qual foi o ritual, que entidade foi usada e como foi executado. Isto sem sequer precisar de ser clarividente, para se saber que pessoa está a ser vítima de uma amarração amorosa. Diria por cada pessoa que arrepende de ter feito o ritual de amarração, existem provavelmente 99 felizes com os seus resultados. Seja como for, usar ou não deixo no seu critério. Eu, por exemplo, não uso apenas pelo simples facto que gosto em demasia de mim. Acredito que se pessoa não quer estar comigo, ela tem esse direito. O mais importante, tem o direito de ter alguém que deseja estar ao meu lado de livre vontade. Apesar de o ser humano odiar ser rejeitado, rejeição é dádiva. Ela funciona como processo de seleção natural. Se algo lhe rejeita, é pouco provável que seja bom para si. Com magia é possível mudar o comportamento da pessoa, contudo, no seu núcleo vai existir um pouco da personalidade original. Como me valorizo acima de qualquer coisa, acredito se alguém não desejar estar comigo, quem perde é ela. Afinal, o mundo está cheio de pessoas fantásticas para conhecer. Como é lógico, vai existir outra pessoa fantástica também que deseja conhecer. Usar ou não este tipo de magia? Provavelmente, na dúvida, será melhor usar. Contudo, que a sabedoria esteja consigo.
Tempo ideal lua nova cheia. Tempo para realizar criação dos bonecos lua negra. Para realizar ritual de amarração ingredientes 2 bonecos feitos de algodão. Pode usar outro material apesar de para este tipo de magia ser ideal uma agulha de costura 3 linhas de costura, uma preta, uma vermelha e uma branca, uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela preta, uma vela branca, um pouco de água benta. Um pedaço de tecido preto, incenso de lavanda. Parte A. Criação das efígies. Passo 1. A primeira coisa precisa de fazer é 2 bonecos com aspecto humano. Estes bonecos podem ficar parecidos um com mulher e outro com homem. Pode também usar 2 bonecos unissexo. Deve ser costurado com uma linha branca e no interior poderá colocar algodão para encher efígie. Nota: se for para 2 homens ou 2 mulheres usar bonecos iguais. Passo 2. Dentro do boneco, efígie, que representa o alvo, deve colocar coisas que represente da pessoa. Coisas podem ser colocadas dentro da efígie, quanto mais colocar mais efeito vai ter. Unhas, cabelo, fluidos corporais, fotografia, nome completo escrito num papel, data de nascimento escrito depois de colocar os objetos dentro da efígie. Termine de a costurar. Passo 3. Fazer mesmo processo na sua efígie. Passo 4. Continuando preparação das efígies para poder fazer ritual de união amorosa. Agora vamos ligar as efígies energeticamente uma a seu alvo e outra a si. Aqui o método que vamos usar é um método simples, contudo, ele é o ideal para esta magia, sobretudo porque está intimamente com a história da entidade. Acender a vela branca. Passo 5. Vai pegar na água benta. Verter um pouco sobre a cabeça da efígie do alvo e dizer: eu batizo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deste dia em diante tu és, nome do alvo. A seguir faz uma cruz sobre a cabeça da efígie. Passo 6. Repetir o ritual de ligação para sua efígie. Passo 7. A vela deixa arder até final. No final de acabar de queimar pode descartar os restos no caixote do lixo. Parte B. Ritual de união amorosa. Amarração. Tempo ideal lua negra. Passo 1. Acender o incenso de lavanda. Passo 2. Colocar as velas a voltar das efígies, em triângulo. Acender pela seguinte ordem: vela preta vai ficar do lado direito, a vermelha à esquerda e no vértice do triângulo deve ficar a verde. Desligar as luzes elétricas. Passo 3. Primeiro tudo vai começar por chamar a atenção de Lilith. Isso feito da seguinte forma, repetindo Lilith. Pronuncie o nome Lilith de forma energética e emocionada que conseguir. Ao fazer isto, 2 coisas vão acontecer. A primeira é entrar em estado de transe e segundo, trazer entidade para sua presença. Passo 4. Coloque 2 efígies uma sobre outra. A sua efígie é colocada por cima, como tivessem a fazer sexo e ficasse por cima do seu parceiro. Passo 5. Vai colocar as 2 linhas preta e vermelha juntas. Enfie as linhas na agulha e começar a costurar as bonecas uma a outra. Não importa como costura, mas sim como pensa. Mentalizar que ao unir os 2 bonecos vai estar a unir as 2 vidas. Passo 6. Enquanto mentaliza, pronunciar o seguinte encantamento: o grande Lilith, senhora da noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilak, Lilith. O Shehriar de Baal que se noctua, faz os homens temerem pelas suas vidas, escute o meu apelo, voe pela noite e que nesta hora sombria no corpo e mente de, nome do alvo, com o meu. Que seja realizado como for melhor para mim. Passo 7. Assim que terminar de costurar as 2 juntas, coloca no centro das velas e deixar arder tudo até final. Passo 8. Faz vénia e deixa terminar tudo queimar até final. Passo 9. Depois tudo queimar até final, os restos podem ser descartados no lixo. As 2 efígies devem ser embrulhadas num pano preto e guardados num local que ninguém veja. Nota: se precisar destruir o ritual, queime as 2 bonecas no fogo. Capítulo 13. Bacos, segundo a entidade que ensinou a fazer, eles são uma antiga forma de magia. As pesquisas feitas no sentido de conseguir obter mais informações sobre possíveis utilizações desta magia no passado se mostraram-se inconclusivas. Apesar de não existir claramente e sem qualquer margem para dúvidas a existência deste tipo de magia, isto é explicado e de forma equivocada. Existe informação em diversas tradições mágicas que indicam uma possível utilização de algo parecido. A entidade revelou que os antigos eram feitos de argila. Contudo, hoje em dia podem ser criados a partir de pano que teriam um efeito similar. Se desejar ser classicista, faça eles de argila e pinte eles da cor correspondente. Sendo se preferir ser uma maga moderna, utilize o saco de pano da cor correspondente. Isto é explicado de uma maneira bastante simples. Cada baco é construído a partir de no mínimo de 4 elementos. Um vaso que serve como um receptáculo dos ingredientes, colocando no interior uma parte vegetal, mineral e animal. É possível que exista com outros elementos. Possivelmente. Contudo, apenas os que estão embaixo foram ensinados pela entidade. Baco para negócio: saco de tecido de cor azul, raiz, gengibre, pedra aventurina verde, 3 gotas de sangue seu. Fio dourado: colocar ingredientes dentro do saco por ordem e dar 3 nós com fio dourado. Baco para fama: saco de tecido de cor amarelo, calêndula, pedra ágata negra, 3 gotas de sangue seu. Fio dourado: colocar ingredientes dentro do saco por ordem e dar 3 nós com fio dourado. Baco para emprego: saco de tecido de cor laranja, uma flor do cravo, pedra malaquita barra malaquite, 3 gotas de sangue seu. Fio dourado: colocar ingredientes dentro do saco por ordem e dar 3 nós com fio dourado. Baco para jogos da sorte: saco de tecido de cor laranja, pequena quantidade de pimenta da Jamaica, pedra aventurina verde, 3 gotas de sangue seu. Fio dourado: colocar ingredientes dentro do saco por ordem e dar 3 nós com fio dourado. Baco para desenvolvimento mágico acelerado: saco de tecido de cor cinza, pequena quantidade de artemis granada vermelha, 3 gotas de sangue seu. Fio dourado: colocar ingredientes dentro do saco por ordem e dar 3 nós com fio dourado. Capítulo 14. Ritual para ter sucesso no mundo dos negócios. O mundo dos negócios pode ser dividido em 3 grandes categorias: investidores, empreendedores e gestores. Um investidor, de maneira muito simples, é alguém que coloca o seu dinheiro no local e que tem como objetivo obter lucro com aquilo.
Existem várias situações em que pode ser investidor, por exemplo, quando dedica a um emprego que não tem rentabilidade que deseja, contudo, investir na sua carreira, porque sabe ou acredita que daqui a alguns anos, terá um grande lucro. Um empreendedor de maneira simples é alguém que tem uma ideia e junta várias pessoas e consegue a partir de aí obter lucro. A maioria das pessoas cai na terceira categoria, elas são gestores. Elas cuidam daquilo que não é delas em favor de outra pessoa. Esta pessoa que está a gerir algo em favor de outra pode ser desde quem está a receber dinheiro na caixa do supermercado até o presidente da empresa. Esta explicação alternativa foi dada para poder perceber não existem caminhos errados. Apenas formas de viver e que todos fazemos parte do mundo dos negócios. Apesar de muitas vezes poder pensar que não faz parte dele. O mais importante é compreender que o que liga todos os pontos são as pessoas. Seja qual for a grande categoria em que está inserido, é importante ter as pessoas que trabalham consigo a seu favor. Tendo as pessoas que trabalham consigo a seu favor, o sucesso é algo inevitável. Tempo ideal: lua em touro, direção leste, ingredientes: 2 velas vermelhas, 2 velas douradas, um braseiro com carvão litúrgico, 2 estátuas de corujas, incenso de lavanda, algumas gotas do seu próprio sangue ou sangue de um animal. Baco dos negócios: passo 1, tome um banho de higiene e seguir vista roupa preta e vermelha. Este banho tem sobretudo função de garantir o respeito para com a entidade. Passo 2, montar o altar, como foi referido no capítulo criação do altar. Passo 3, se tiver o colar de Lilith, use ele, já mesmo aumenta o poder do ritual e a sua ligação com a entidade. Passo 4, acender as velas 1 e 2, velas douradas. Passo 5, a seguir as velas 3 e 4, velas vermelhas. Passo 6, acender o incenso de lavanda. Passo 7, meditar, ou seja, pensar que quer estabelecer conexão com a entidade. Passo 8, fazer seguinte conjuração 3 vezes, com os braços em Y. O grande Lilith, senhora da noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilak, Lilith. O Sheriar de Baal que se noctua, faz os homens temerem pelas suas vidas. Escute o meu apelo, voe pela noite que nesta hora sombria e manifeste neste templo que dedico a si. Passo 9, segurar o baco dos negócios na sua mão direita e o estender sobre o meio do altar. Passo 10, fazer seguinte conjuração 3 vezes sempre que faz ela, no final acrescentar algumas gotas de sangue ao carvão litúrgico. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade. Peço que aceite esta oferenda de sangue. Passo 11, fazer seguinte conjuração. Senhora, peço-lhe pelo seu nome, mais sagrado que nenhum mortal conhece, se conceda seu poder este baco, para eu seja vitoriosa nos negócios. A seguir, visualizar a energia vermelha vir do centro do universo e acertar no baco. Sentir que ele está ficar carregado com a energia da entidade. Passo 12, quando sentir que a sua visualização está completa, fazer a seguinte conjuração apenas uma vez. Rainha da noite, ainda hoje reina sobre o homem, o seu nome faz tremer o coração dos incautos. Peço-lhe depois de realizar o meu pedido. Volte para o seu reino, onde continuará a ser a rainha invicta da noite. Passo 13, fazer uma vénia e deixar queimar até o final, restos podem ser descartados no caixote do lixo. Passo 14, baco pode ser guardado dentro da sua carteira. Se for homem homossexual, poderá usar no bolso do casaco. Capítulo 15, ritual para obter fama. Fama pode ser um instrumento fantástico para poder alavancar a sua vida de forma definitiva ou a levar ela para fins sem retorno. Pode ser dividida em 2 principais tipos. A primeira é fama instantânea, que é obtida a partir de acontecimentos que dificilmente podem ser repetidos por si, novamente. Pela natureza desta fama, assim como obter ele rápido, com mesma rapidez pode cair no esquecimento. Isto se a pessoa não souber como se manter na crista da onda. Depois existe aquela fama que é construída com bastante força e dedicação. Este pode demorar anos a conseguir se obter. Muitas vezes deixa de ser fama e se torna glória, contudo, os resultados dela são muito mais estáveis e seguro. O que estes 2 tipos de fama têm em comum, entre outras coisas, foi a habilidade do operador a agir no momento exato, a aproveitar as oportunidades que lhe foram colocadas à sua frente e, claro está, administrar as oportunidades. Tempo ideal: dia do sol, hora do Vênus, direção leste, ingredientes: 2 velas vermelhas, 2 velas douradas. Um braseiro com carvão litúrgico, 2 estátuas de corujas, incenso de lavanda, algumas gotas do seu próprio sangue ou sangue de um animal. Baco da fama. Passe 1, tome um banho de higiene e seguir vista roupa preta e vermelha. Este banho tem sobretudo função de garantir o respeito para com a entidade. Passo 2, montar o altar, como foi referido no capítulo criação do altar. Passo 3, se tiver o colar de Lilith, use ele, já mesmo aumenta o poder do ritual e a sua ligação com a entidade. Passo 4, acender as velas 1 e 2, velas douradas. Passo 5, acender as velas 3 e 4, velas vermelhas. Passo 6, colocar fogo no incenso de lavanda. Passo 7, meditar, ou seja, pensar que quer estabelecer uma conexão com a entidade. Passo 8, fazer seguinte conjuração 3 vezes, com os braços em Y. O grande Lilith, senhora da noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilak, Lilith. O Sheriar de Baal que se noctua, faz os homens temerem pelas suas vidas. Escute o meu apelo, voe pela noite que nesta hora sombria e manifeste neste templo que dedico a si. Passo 9, segurar o baco da fama na sua mão direita e o estender sobre o meio do altar. Passo 10, fazer seguinte conjuração 3 vezes sempre que faz ela, no final acrescentar algumas gotas de sangue ao carvão litúrgico. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade. Peço que aceite esta oferenda de sangue. Passo 11, fazer seguinte conjuração. Senhora, peço-lhe pelo seu nome, mais sagrado que nenhum mortal conhece, se conceda seu poder este baco, para como senhora eu seja conhecida. A seguir, visualizar a energia vermelha vir do centro do universo e acertar no baco. Senti que ele está ficar carregado com a energia da entidade.
Passo 12. Quando sentir que a sua visualização está completa, fazer a seguinte conjuração apenas uma vez. Rainha da noite, ainda hoje reina sobre o homem, o seu nome faz tremer o coração dos incautos. Peço-lhe depois de realizar o meu pedido. Volte para o seu reino, onde continuará a ser a rainha invicta da noite. Passo 13. Fazer uma vénia e deixar queimar até o final, restos podem ser descartados no caixote do lixo. Passo 14. O baco pode ser guardado dentro da sua carteira. Se for homem homossexual poderá usar no bolso do casaco. Capítulo 16. Ritual para obter emprego. Ter um emprego certo para si pode ser uma das experiências mais motivadoras. Bom emprego pode ser o que muitas vezes precisas para poder ter uma vida paz e sossegada. Tendo dinheiro para poder financiar o seu estilo de vida e aproveitar o máximo possível a vida. Um bom emprego que goste e que ainda assim possam crescer dentro dele pode ser uma experiência extremamente gratificante. Sobretudo se considerar ele como um investimento na sua carreira com o objetivo de poder vir a ganhar mais dinheiro no futuro. Uma coisa é certa: para conseguir um bom emprego, de certa forma tudo começa com o mesmo. A entrevista de emprego. Este é um ritual para conseguir passar essa parte e ser contratada. Tempo ideal: dia de Mercúrio. Hora do Vênus. Direção leste. Ingredientes: 2 velas vermelhas, 2 velas laranja. Um braseiro com carvão litúrgico, 2 estátuas de corujas, incenso de lavanda, algumas gotas do seu próprio sangue ou sangue de um animal. Baco do emprego. Passe tome um banho de higiene e a seguir vista roupa preta e vermelha. Este banho tem sobretudo função de garantir o respeito para com a entidade. Passo 2. Montar o altar, como foi referido no capítulo Criação do Altar. Passo 3. Se tiver o colar de Lilith, use ele, já mesmo aumenta o poder do ritual e a sua ligação com a entidade. Passo 4. Acender as velas 1 e 2, velas laranja. Passo 5. A seguir as velas 3 e 4, velas vermelhas. Passo 6. Acender o incenso de lavanda. Passo 7. Meditar, ou seja, pensar que quer estabelecer conexão com a entidade. Passo 8. Fazer seguinte conjuração 3 vezes, com os braços em Y. O grande Lilith, Senhora da Noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilak, Lilinit. O Sheriar de Baal que se noctua, faz os homens temerem pelas suas vidas. Escute o meu apelo, voe pela noite que nesta hora sombria e manifeste neste templo que dedico a si. Passo 9. Segurar o baco do emprego na sua mão direita e o estender sobre o meio do altar. Passo 10. Fazer seguinte conjuração 3 vezes e sempre que faz ela, no final acrescentar algumas gotas de sangue ao carvão litúrgico. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade. Peço que aceite esta oferenda de sangue. Passo 11. Fazer seguinte conjuração. Senhora, peço-lhe pelo seu nome, mais sagrado que nenhum mortal conhece, conceda seu poder este baco, para eu seja contratada e bem remunerada. A seguir visualizar a energia vermelha vir do centro do universo e acertar no baco. Sentir que ele está a ficar carregado com a energia da entidade. Passo 12. Quando sentir que a sua visualização está completa, fazer a seguinte conjuração apenas uma vez. Rainha da noite, ainda hoje reina sobre o homem, o seu nome faz tremer o coração dos incautos. Peço-lhe depois de realizar o meu pedido. Volte para o seu reino, onde continuará a ser a rainha invicta da noite. Passo 13. Fazer uma vénia e deixar queimar até o final, restos podem ser descartados no caixote do lixo. Passo 14. O baco pode ser guardado dentro da sua carteira. Se for homem homossexual poderá usar no bolso do casaco. Capítulo 17. Ritual para ganhar jogos de sorte. Existem sobretudo 2 categorias de jogos de sorte. Isto é preciso ter isso em consideração quando temos intenções de usar magia para aumentar as hipóteses de obter lucro. O primeiro tipo é mais complexo. Aqui estamos a falar de jogos em que existem muitas probabilidades de não ganhar o primeiro prêmio. Exemplo de jogos deste tipo são as loterias. Para ganhar jogos nesta categoria é essencial utilizar uma entidade que consiga ver o futuro. Nestes jogos temos também o problema de ter o facto de que muita gente faz magia para obter o primeiro prêmio. Como consequência disso, os rituais acabam por anular uns aos outros. A segunda categoria de jogos da sorte é mais simples e pode ser muito mais facilmente influenciado. Estes são aqueles em que existe sobretudo contato com operadores humanos, como por exemplo, jogos de cartas. Este ritual é para ganhar dinheiro em jogos que existe maior contato humano. Tempo ideal: dia de Mercúrio. Hora de Mercúrio. Direção leste. Ingredientes: 2 velas vermelhas, 2 velas laranja. Um braseiro com carvão litúrgico, 2 estátuas de corujas, incenso de lavanda, algumas gotas do seu próprio sangue ou sangue de um animal. Baco dos jogos da sorte. Passe tome um banho de higiene e seguir vista roupa preta e vermelha. Este banho tem sobretudo função de garantir o respeito para com a entidade. Passo 2. Montar o altar, como foi referido no capítulo Criação do Altar. Passo 3. Se tiver o colar de Lilith, use ele, já mesmo aumenta o poder do ritual e a sua ligação com a entidade. Passo 4. Acender as velas 1 e 2, velas laranja. Passo 5. A seguir as velas 3 e 4, velas vermelhas. Passo 6. Acender o incenso de lavanda. Passo 7. Meditar, ou seja, pensar que quer estabelecer conexão com a entidade. Passo 8. Fazer seguinte conjuração 3 vezes, com os braços em Y. O grande Lilith, Senhora da Noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilak, Lilinit. O Sheriar de Baal que se noctua, faz os homens temerem pelas suas vidas. Escute o meu apelo, voe pela noite que nesta hora sombria e manifeste neste templo que dedico a si. Passo 9. Segurar o baco dos jogos da sorte na sua mão direita e o estender sobre o meio do altar. Passo 10. Fazer seguinte conjuração 3 vezes. Sempre que faz ela, no final acrescentar algumas gotas de sangue ao carvão litúrgico. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade.
peço que aceite esta oferenda de sangue. Passo 11. Fazer seguinte conjuração. Senhora, peço-lhe pelo seu nome mais sagrado que nenhum mortal conhece, conceda seu poder este baco, para eu seja beneficiada nos jogos de sorte. A seguir visualizar a energia vermelha vir do centro do universo e acertar no baco. Sentir que ele está a ficar carregado com a energia da entidade. Passo 12. Quando sentir que a sua visualização está completa, fazer a seguinte conjuração apenas uma vez. Rainha da noite, ainda hoje reina sobre o homem, o seu nome faz tremer o coração dos incautos. Peço-lhe depois de realizar o meu pedido, volte para o seu reino, onde continuará a ser a rainha invicta da noite. Passo 13. Fazer uma vênia e deixar queimar até o final. Restos podem ser descartados no caixote do lixo. Passo 14. Baco pode ser guardado dentro da sua carteira. Se for homem homossexual, poderá usar no bolso do casaco. Capítulo 18. Ritual para despertar seus dons mágicos. Cada ser humano que caminha sobre este planeta tem dons ligados às artes mágicas. Contudo, cada pessoa é única, o que faz com que cada dom seja também único. Os dons que cada um tem é um assunto extremamente complexo, que varia de pessoa para pessoa. Eles funcionam e se manifestam de forma diferente de operador para operador. Este ritual vai ajudar a despertar os seus dons. Contudo, devo ressaltar que é necessário eles serem colocados em prática para se desenvolver corretamente. Fazendo um paralelo simples de ser compreendido, é como alguém que nasce com dom para pintura. Caso nunca coloque o seu dom em prática, jamais vai conseguir desenvolver o seu potencial. Tempo ideal: dia do Lua, hora de Júpiter. Direção leste. Ingredientes: 2 velas vermelhas, 2 velas prata. Um braseiro com carvão litúrgico, 2 estátuas de corujas, incenso de lavanda, algumas gotas do seu próprio sangue ou sangue de um animal. Baco do desenvolvimento mágico acelerado. Passe 1. Tome um banho de higiene e seguir vista roupa preta e vermelha. Este banho tem sobretudo função de garantir o respeito para com a entidade. Passo 2. Montar o altar, como foi referido no capítulo Criação do Altar. Passo 3. Se tiver o colar de Lilith, use ele, já mesmo aumenta o poder do ritual e a sua ligação com a entidade. Passo 4. Acender as velas 1 e 2, velas prata. Passo 5. A seguir as velas 3 e 4, velas vermelhas. Passo 6. Acender o incenso de lavanda. Passo 7. Meditar, ou seja, pensar que quer estabelecer conexão com a entidade. Passo 8. Fazer seguinte conjuração 3 vezes, com os braços em Y. O grande Lilith, Senhora da Noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilak, Lilith. O Sheriar de Baal que se noctua, faz os homens temerem pelas suas vidas. Escute o meu apelo, voe pela noite que nesta hora sombria e manifeste neste templo que dedico a si. Passo 9. Segurar o baco do desenvolvimento acelerado na sua mão direita e o estender sobre o meio do altar. Passo 10. Fazer seguinte conjuração 3 vezes e sempre que faz ela, no final acrescentar algumas gotas de sangue ao carvão litúrgico. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade. Peço que aceite esta oferenda de sangue. Passo 11. Fazer seguinte conjuração. Senhora, peço-lhe pelo seu nome mais sagrado que nenhum mortal conhece, conceda seu poder este baco, para eu consiga usar o meu potencial máximo. A seguir visualizar a energia vermelha vir do centro do universo e acertar no baco. Sentir que ele está a ficar carregado com a energia da entidade. Passo 12. Quando sentir que a sua visualização está completa, fazer a seguinte conjuração apenas uma vez. Rainha da noite, ainda hoje reina sobre o homem, o seu nome faz tremer o coração dos incautos. Peço-lhe depois de realizar o meu pedido, volte para o seu reino, onde continuará a ser a rainha invicta da noite. Passo 13. Fazer uma vênia e deixar queimar até o final. Passo 14. Baco pode ser guardado dentro da sua carteira. Se for homem homossexual, poderá usar no bolso do casaco. Capítulo 19. Banho energizador. Resumindo, banhos são uma forma de modificar a nossa aura. Este banho em causa permite 2 grandes coisas. Primeira, aumentar o poder do operador e segunda, melhorar a sua proteção contra agressões externas. Ingredientes: alecrim, uma chávenas de chá. Vamos usar essa medida, já que reconhecida em todo mundo. Sangue de dragão líquido, 1/4 de chávena de chá. Existem várias marcas do mercado que tem ele líquido. Pano branco. Passo 1. Aquecer 1 litro de água. Tenha preferência por usar fogão a gás ou lenha. Passo 2. Quando a água começar a ferver, tira a água do fogão e coloque o alecrim e sangue de dragão dentro do recipiente e tapar com um pano branco. Passo 3. Tomar um banho de limpeza normal. Passo 4. Mistura que fez para banho, neste momento deve já estar a temperatura agradável. Verter o conteúdo da mesma do pescoço para baixo. Passo 5. Deixar secar no corpo sem limpar com toalha. Restos do ritual podem ser descartados no jardim ou no caixote do lixo caso não tenha alternativa. PS. Não filtre o banho antes de colocar no seu corpo. O poder deste banho se mantém no corpo durante cerca de 1 semana. Depois disso seu poder começa a decair. Pode escolher fazer este ritual no dia que lhe for mais conveniente. Capítulo 20. Pacto de riqueza e poder com Lilith. Os pactos são uma das formas mais antigas de magia, que está mais em moda hoje em dia que propriamente no passado. Nos tempos mais antigos existia normalmente um pacto, acordo, com uma entidade. Esta entidade era cuidada pelo mago e, como parte do acordo, ela beneficiava o operador com aquilo que ele desejava dentro da sua esfera de atuação, que normalmente era riqueza ou conhecimento. Hoje em dia, apesar de estar em moda, existe 3 erros graves que normalmente faz com os resultados sejam bem menos do que esperado. O primeiro grande erro é que espera fazer um ritual uma vez e ele funcionar para o resto da sua vida. Ainda com elementos muito simples como usar apenas velas ou incenso e enriquecer da noite para dia. A verdade é que poucos seres humanos têm algo realmente de valor que possa interessar uma entidade. Nota: não vou falar aqui de almas porque isso é assunto complexo demais e este não é pacto que envolve a alma. Por esse motivo as entidades preferem pactos em que seja criado um relacionamento, pelo facto de serem mais vantajosos para todas as partes envolvidas.
Segundo grande erro é esperar que a entidade faça tudo sozinha. Basicamente desejar que a entidade coloque um saco de dinheiro à porta da sua casa. Importante compreender que a probabilidade de isto acontecer é menor do que ser atingido por um relâmpago. Contudo, para a entidade é fácil dar-lhe uma oportunidade para ganhar esse dinheiro que tanto deseja. O terceiro erro e não menos importante é ficar acomodado e não realizar parte do trabalho necessário para conseguir obter aquilo que deseja na vida. Magia é um multiplicador de oportunidade de dado acontecimento vir acontecer na sua vida. Contudo, se deseja enriquecer, mas passa o tempo todo a jogar golfe, já está a reduzir drasticamente as suas oportunidades. Magia e os pactos são uma poderosa forma de alavancagem rápida da sua vida pessoal e financeira. Tempo lua negra direção. Leste ingredientes 2 velas vermelhas 2 velas pretas 1 pau de incenso de lavanda uma falsa cobra coral viva. Nota: este ritual é feito no chão. Passo 1 tomar um banho de limpeza. Poderá fazer banho energético presente neste grimório. Passo 2 vestir com roupa vermelha e preta. Passo 3 vai colocar a cobra que está dentro de terrário à sua frente. Passo 4 colocar as 2 velas vermelhas do lado direito nos cantos do terrário e as pretas do lado esquerdo. Passo 5 acender as velas vermelhas e as pretas. Apagar as luzes elétricas. Passo 6 acenda o incenso de lavanda, deixe ele criar a atmosfera agradável para a manifestação. Passo 7 começar a meditar no que deseja conseguir com este ritual. Existe sempre algo em particular que cada um de desejamos. Pense naquilo que deseja. Passo 8 comece a pronunciar o nome Lilith como tivesse a chamar realmente alguém. Faça isso durante 5 a 10 minutos e vai sentir a sua presença de Lilith. Passo 9 focar a sua atenção na falsa cobra coral e fazer conjuração 3 vezes. Mãe, nas suas veias corre o sangue da mudança. O seu sorriso é inebriante. O seu olhar é penetrante. As palavras saem pela sua boca faz nascer a confusão na mente dos adormecidos. Existe um grande poder secreto que habita dentro desta cobra que é descendente da que habitou no Éden. Peço-lhe que habite dentro dela e desperte esse poder na minha vida enquanto faz conjuração anterior, visualizar uma energia a vir do centro do universo e atingir a cobra, mentalizar que serpente está a ganhar asas. Passo 10 inspirar expirar, a seguir dizer o seguinte, que seja feita a sua vontade antes da minha. Ainda assim se possível que a minha vontade se realize. Passo 11 fazer uma vénia, com cabeça apenas e deixar queimar tudo até final. Passo 12 assim que as velas terminarem de queimar podes descartar com restos de incenso. Colocar no caixote de lixo. Passo 13 cobra pode ser colocada no local onde ela vai ficar a viver normalmente. Ritual de alimentação da falsa cobra coral. Este ritual é sempre feito que for alimentar a cobra, ele vai garantir que a sua riqueza e o seu poder crescem. Passo 1 acender 2 velas, uma vermelha do lado direito do local onde ela está. Do lado esquerdo acender a vela preta. Passo 2 antes de alimentar com comida, mentalizar que ao lhe dar o alimento vai estar a aumentar o seu poder e a sua riqueza. Passo 3 enquanto alimenta, dizer o seguinte encantamento 3 vezes. Não é uma cobra comum, é sim, Lilith encarnada. Sempre que eu lhe alimento com vida, estou a alimentar a minha riqueza, poder e sabedoria. Passo 4 deixe as velas queimarem até final e descartar restos se sobrar no caixote do lixo. Capítulo 21 Artefactos mágicos. Os artefactos mágicos são uma das formas mais poderosas e belas de magia. O nível de poder depende sobretudo da técnica que o operador usa e, claro, do relacionamento com a entidade. Caso mais antigo de prática desta forma de magia pode ser encontrada nos antigos magos da Pérsia. Na época medieval temos o caso do Anel do Sol, um artefato que tinha poder de conceder favores dos reis, domínio sobre a vida, conquistar riquezas e fazer fortuna. Alguns artefactos apenas são consagrados a entidades, esse tipo são os menos poderosos, outros são ancorados com a ínfima parte da entidade, se convertendo assim em fantásticos instrumentos de mudanças físicas. Capítulo 22 Colar de Lilith direcionado. Existe 2 versões do colar de Lilith. Primeiro modelo que está disponível no canal e no meu blog, ele afeta todas as pessoas que estão nas proximidades do colar. O segundo modelo do colar de Lilith foi desenvolvido pela Udrai, não só é instrumento para tornar irresistível, mas também aumenta a sua confiança e o seu poder pessoal. Realizar qualquer tipo magia com Lilith com ele ao pescoço aumenta o poder de realização do ritual. Colar apenas funciona se for colocado ao pescoço, já que ele amplifica a energia que é emitida pelo coração. Este colar é recomendável seja feito depois de ter realizado algumas vezes a oferenda geral a Lilith. Ingredientes: um colar com pedra de granada vermelha e landeado com 2 de pedras azeviche. Imagem de Lilith 4 velas vermelhas incenso de olíbano. Direção leste tempo ideal dia de Vênus hora de Marte. Passo 1 acender o incenso. Na posição 1 passo 2 colocar imagem de Lilith no centro do altar, na número 2. Passo 3 colocar as velas na posição 3. Passo 4 acender as 4 velas vermelhas. Passo 5 colocar o colar na posição 4. Passo 6 focar atenção no colar e pense como vai sentir a ser o foco das atenções de todos os homens, como vai sentir poderosa. Visualize com emoção a energia vermelha vir do centro do universo e carregar o colar. Quanto mais emoção tiver, melhor os resultados. Passo 7 vai fazer o seguinte encantamento até sentir que esta entrar em estado de transe, ele deve ser repetido entre 5 a 15 minutos. Encantamento. Eu chamo-lhe Senhora do Reino Esquecido, Mãe dos Liliths, consorte de Samanel, conceda sua luz a esta pedra. Chamo por si, Lilith, desejo ardentemente a sua presença neste templo. Bebo da sua majestade, eu assumo a minha divindade. Desperta em mim poder da mente sobre os domínios da carne. O homem aos meus pés, vai se prostrar. Agora da minha senhora, somos uma. Passo 8, assim que sentir estar em estado de transe, dar uma gargalhada, fazer verme e dar ritual por terminado. Passo 9 colar é então colocado ao pescoço. Passo 10 depois de colocar restos no caixote do lixo. Exemplo de um colar de Lilith, capítulo 23 Magia sexual para obter o que desejar primeiro. Tudo é preciso deixar claro que este é um ritual de magia sexual do caminho da mão esquerda.
Para este ritual os ingredientes usados são apenas os básicos, isto porque poder usado para produzir o resultado desejado é energia sexual. Depende do desejar obter, usar velas diferentes. Para rituais ligados ao sucesso, fama e brilho, usar velas douradas. Para rituais ligados ao amor, usar velas verdes. Para rituais ligados ao aumento de riqueza, usar velas azuis. Para comércio, emprego, usar velas laranjas. Para proteção, usar velas vermelhas. Para remover algo da sua vida, usar velas pretas. Para desenvolver dons, utilizar velas prateadas. Passo 1. Pensa no que deseja. Passo 2. Vai escrever ele num papel, pensar como pode conseguir o que deseja alcançar. Passo 3. Vai se masturbar, e pensar quando tiver um orgasmo os seus fluidos vão estar carregados com energia de manifestação daquilo que deseja obter. Passo 4. Pode fazer sexo com parceiro em alternativa. Caso fizer, o seu pensamento deve ser o mesmo, que os fluidos dos dois vão atrair para sua vida aquilo que deseja obter. Passo 5. Recolha os seus fluidos sexuais, ou os seus e do seu parceiro. Passo 6. Acenda a vela da cor do seu desejo. Passo 7. Acender uma vareta de incenso de olíbano. Passo 8. Passe os fluidos sexuais na vela, do pavio para a base. Passo 9. Apague as luzes elétricas. Passo 10. Acenda a vela da cor do seu desejo. Passo 11. Foque a sua atenção na chama da vela. Passo 12. Chame pelo nome, Lilith, como fosse um mantra durante 5 a 15 minutos. Passo 13. Enquanto faz isso, visualizar na chama da vela aquilo que deseja realizar. Quanto mais pormenores e emoção tiver a sua visualização, melhor. Passo 14. Quando sentir a presença da entidade, fazer seguinte encantamento. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade. Peço que aceite esta oferenda de energia pura e conceda fazer aqui o seu pedido, peço-lhe depois de realizar o meu pedido. Volte para o seu reino, onde continuará a ser a rainha invicta da noite. Passo 15. Pegar no papel e o queimar na chama da vela. Passo 16. Ao queimar o papel dizer, que a minha vontade se manifeste. Passo 17. Fazer uma vénia e deixar queimar tudo até final. Capítulo 24. Ritual da evocação de um íncube/súcubus. Íncubos e súcubos são demônios sexuais, que tomam a forma de pessoas que desejamos com o objetivo de drenar energia sexual resultando do acto sexual. O objetivo deste ritual é fazer com que seja visitado por um destes demônios sexuais, e que este tome a forma da pessoa amada. Sobretudo é uma forma de sentir prazer quando está afastada por algum motivo da pessoa que ama. Deve, contudo, ter cuidado para que não fique viciada neste tipo de magia. Dependendo da pessoa, pode resultar que sexo com demônio sexual seja muito melhor que com os humanos. Ou demônio sexual faça sexo consigo na forma do seu namorado, e quando for fazer sexo com o seu namorado sinta que faltou algo, que não foi bom o suficiente. Dependendo da tradição dos Liliths, são filhos de Lilith, daí ela ser usada nos rituais como autoridade para se trazer demônio sexual para junto de si. Passo 1. Antes de ir dormir, acender uma vela vermelha, coloque ela num local seguro para não existir perigo de colocar fogo em nada. Passo 2. Fazer seguinte oração algumas vezes antes de ir dormir. O grande Lilith, Senhora da Noite, eu chamo-lhe por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilach, Lilith. Mãe dos Liliths, primeira dominadora dos elementos da vida. Em si, residem os segredos da criação. Pelo deserto andou, e no meio dos chacais, encontrou refúgio e a liberdade. Pelo poder da luz vermelha, eu autorizo e peço que um de seus filhos viste-me durante a noite e tome a forma, nome da pessoa deseja ver, e satisfaça todos os meus desejos sexuais. Capítulo 25. Ritual de agradecimento a Lilith. Receber o justo reconhecimento por algo que fez, é uma das coisas que o ser humano obter mais prazer. Ao trabalhar com entidades, grande parte delas gosta de ver o seu trabalho reconhecido, isto em forma de oferendas. Estas oferendas de agradecimento são forma de aumentar o poder de uma entidade e garantir continua a ser beneficiado. Esta oferenda tem função, como o próprio nome diz, de agradecer pelas bênçãos alcançadas. Se deseja continuar a receber mais vezes da entidade, agradeça à entidade. De outra forma, a entidade vai em pouco tempo deixar-lhe de conceder as suas benesses. Ingredientes: uma taça de vinho tinto com 3 colheres de mel. Imagem de Lilith: uma vela preta ou uma vela vermelha. Passo 1. Colocar imagem de Lilith à sua frente. Passo 2. Colocar vela vermelha à direita da imagem e a vela preta à esquerda. A seguir, acender da direita para a esquerda. Passo 3. Fazer primeira exaltação 3 vezes. O grande Lilith, estou-lhe grata por todas as graças que concedeu. Por todos os nomes conhecidos e desconhecidos: Lilitu, Lilith, Lilach, Lilith. Eu estou-lhe grata. Passo 4. Colocar a taça de vinho à frente da imagem. Passo 5. Fazer oração de gratidão. Eu, nome, sou sua devota fiel, porque vejo que o seu poder é grande e eterno. Aceitai esta oferenda como prova do meu amor e devoção. Passo 6. Deixar queimar tudo até final. Passo 7. Restos podem ser descartados no lixo ou num jardim. Capítulo 26. Dicionário de magia. Este pequeno dicionário tem como função ajudar a melhor compreender os termos e conceitos utilizados neste curso de forma a poder obter melhor resultado possível. Efígie são representações simbólicas que uma pessoa, na forma de uma estátua ou boneca. Bonecas de voodoo são efígies. Evocar, trazer entidade para o plano físico. Invocar, trazer uma entidade para dentro do corpo do operador, conseguindo assim características da entidade. Avocar, chamar ou convidar uma entidade para a vida do operador. Operador, termo genérico para referir quem pratica magia, independentemente do sistema, tradição ou matriz de pensamento que pratica. Avenidas de manifestação, formas que dado acontecimento tem de vir até si. Entidade, termo genérico para definir um ser que habita num plano espiritual. Mentalizar, é pensar de forma concentrada no que deseja que aconteça, juntamente a visualizar o que deseja que aconteça. Amarração amorosa, mais conhecido como simplesmente amarração, é de maneira simples uma maldição, onde se contrata os serviços de entidade para unir duas pessoas de forma forçada ou não.
Se ritual for bem feito, fica a relação muito forte. Quem viveu relação amorosa sob efeito de amarração, fica muito difícil mesmo depois do trabalho ser desfeito voltar a conseguir amar. Isto porque na amarração é tudo muito mais intenso e defeitos do parceiro são mascarados com magia. Trabalho, termo genérico para definir uma operação mágica, normalmente se refere a um ritual. Lua negra, 3 dias antes da lua nova, tempo ideal para trabalhar com inteligências inorgânicas negativas. Inteligências inorgânicas negativas é ser espiritual que trabalha com a esfera negativa e que não definimos com certeza absoluta a sua natureza. São seres que podem ser Deus ou demônio ao mesmo tempo. São também entidades que agem pelo caminho mais rápido. Inteligências inorgânicas positivas é ser espiritual que trabalha com a esfera positiva e que não definimos com certeza absoluta a sua natureza. São seres que podem ser Deus ou demônio ao mesmo tempo. São também entidades que agem pelo caminho mais harmônico. Tempo ideal, melhor altura para poder ser executado um ritual. Não quer dizer que não possa ser feito em outras alturas, apenas quer dizer que nesta altura. Vênia, sinal de respeito para com a entidade em que se dobra a cabeça. A sua função principalmente é dividir parte espiritual da parte profunda. Dias planetários: domingo, dia do Sol; segunda-feira, dia da Lua; terça-feira, dia de Marte; quarta-feira, dia de Mercúrio; quinta-feira, dia de Júpiter; sexta-feira, dia de Vênus; sábado, dia de Saturno. Horas planetárias, horas do dia com mais influência de energia específica. Existe hoje em dia vários aplicativos que calculam as horas. Pode também usar um de site seguinte: https://www.astrology.com.tr/planetary-os.asp. Lua em signo. Para saber em signo está a Lua, pode usar o seguinte site: https://www.astrology.com.tr/moon-calendar.asp. Mensagem final: a sua viagem até aqui foi longa e finalmente chegou ao seu destino. A minha esperança e todos os membros da Udra é que este curso seja a chave para a mudança definitiva na sua vida. Ao deixar uma resenha no site da Amazon, isso permite que voltemos a disponibilizar outros cursos e grimórios. Depois de deixar resenha com a tua opinião sobre este curso de Lilith e agraciar Lilith por ela ter permitido tu tenhas recebido este conhecimento,